Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu sócio Cadu Baracho? Negócio raiz. Quem tá realmente no campo de batalha, cara? Sem romantizar, sem frescura de mimimi, é negócio, dinheiro no bolso, resultado, né? De fato, de fato. E hoje a gente vai falar com quem? Cara, e hoje o cara é do digital. Na verdade, ele é empresário, atua muito no digital, lançamento, uma série de coisas. Meu brother, Matheus Azevedo, velho. Cara, obrigadão, meu irmão, por ter vindo. Tamo irmão, junto. Seja muito bem-vindo aqui ao Business Plan para bater esse papo aqui, de novo, sem frescura, sem mimimi, pode falar o que quiser. O Matheus Azevedo é estrategista de marketing digital, né? Cuida de alguns experts. Vamos entender, a gente gosta de entender um pouquinho o background do convidado para depois entrar na prática, o que ele faz hoje em dia. Queria conhecer como é que tu começou nesse mundo do digital. Show de bola. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer trocar essa ideia com vocês, em homenagem à Barbie, né? O filme Barbie e Oppenheimer, eu tô de preto aqui. Barbenheimer. É pra hypar o conteúdo. Show de bola. Então, mais uma primeira lição aí, né? De como engajar. Bora lá. Cara, seguinte, eu sou o Matheus Azevedo, eu nasci no interior do Ceará, em Itapipoca, na cidade do Tiririca, Itapipoca, então tem 2 palhaços lá. E eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos. E depois que eu perdi meu pai, a minha mãe teve que sustentar eu e o meu irmão. Eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 10. E aí ela ganhava um salário mínimo, então era tenso. Só que depois de um tempo ali, alguns meses, a minha mãe acabou recebendo uma pensão, né, por conta do óbito do meu pai, que deu uma tranquilidade maior, né, para ela realmente conseguir sustentar a gente. Respiro, né? Exatamente. E aí foi o que permitiu a gente, não era muito o valor, mas conseguiu permitir que a gente tivesse ali uma qualidade de vida, uma certa qualidade de vida. E aí, o que acontece? Como é que começou esse vínculo, né, com o empreendedorismo? Eu sempre fui aquele moleque que, não sei se vocês eram assim, talvez sim, né, que quando tá numa praça, em qualquer lugar, desde moleque mesmo, ficava imaginando quanto é que o pessoal ali da rua ganhava, né? O dono da cama elástica. Não podia chegar num restaurante, tantas mesas aqui. Já fazendo as contas. Cada cabeça vai consumir tanto. É tipo, não, o cara da cama elástica que eu vou entrar aqui agora, com isso com 7 anos de idade. 7 anos já pensava nisso? Caraca. O cara com a cama elástica que ele ganha R$1. Aí ele entra 4 meninos. Aí eles ficam 10 minutos. Então em 10 minutos ele ganha R$4, né? Aí R$1 valia alguma coisa naquela época. Sim. Né? E aí, em 1 hora, ele ganhava ali o quê? R$24. Eu ficava calculando, trabalhar 10 horas por dia, 240 no mês vai ganhar tanto. Aí eu ficava calculando essas coisas, quanto é que os outros ganhavam, e acho que esse que eu consigo me recordar é o primeiro estalo que eu tive para empreender, né? Isso na época. Sim. Na época eu não conseguia saber nem o que era empreendedorismo, né? Mas eu me interessava. Eu gostava de dinheiro, né? Exatamente. Mas eu me interessava por isso. E aí, o que acontece é que eu tive um contato direto com o empreendedorismo mesmo através da minha tia. Ela tinha um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que estava na estante dela no dia que eu fui visitar ela. É a tia rica da família, sabe? E aí, já que ela era a tia rica da família, eu queria ser igual a ela. Queria ficar próximo para estar... Era a única tia rica da família, não tinha mais ninguém. E aí, ela tinha esse livro lá, só que eu fiquei com vergonha de pedir o livro emprestado para ler. Na época, eu tinha uns 14 anos, já tinha ali algum acesso à internet. Aí eu fui pesquisar um e-book, baixei o e-book gratuito do Pai Rico. Aí quando eu comecei a ler, eu descobri que existe um cara lá no Havaí, morava nos Estados Unidos, nasceu no Havaí, o Robert Kiyosaki, que tinha a mesma história que eu. Ele não gostava de estudar. Por não gostar de estudar, tinha nota ruim, era suspenso da escola às vezes, mas que se tornou multimilionário e que me dizia que, mesmo sendo assim, eu não precisava ir pelo caminho tradicional de escola, faculdade, pós-graduação para empreender. Aí esse cara virou o meu objetivo de vida, realmente me tornar um empresário que não depende desse vínculo tradicional de ensino. Onde... a famosa corrida dos ratos, né? Exatamente, que foi criado no modelo na época da Revolução Industrial, onde foi criado esse formato de escola justamente para criar funcionários para as indústrias. Isso. Só que esse formato se perpetua até hoje, né? Existe criação de mão de obra, né? Tem até um desenho que mostra como era o celular na época que foi criada ali a faculdade, a escola, como era
cada uma das coisas e tudo evoluiu, menos o Eu sistema vi já isso educacional, que continua esse formato de todo mundo sentado numa sala, parece mais um presídio, né? Escola, quartel e empresa de indústria, tudo parecido, né? Tem horário para tomar banho de sol, que é o recreio, aí todo mundo aprende a mesma coisa, tudo padronizado. É adestramento, né, na verdade. E aí eu não me conectava com isso, só que na vida real, todo mundo que não se adequa a esse formato, se você não se adequa, as pessoas dizem que você vai ser o quê? Lixeiro. Você não vai ter nada na sua vida. E aí eu descobri esse cara e através do que eu aprendi com ele, eu comecei a realmente querer empreender. E aí eu comecei a empreender lá na minha cidade, isso me permitiu conseguir ganhar o meu primeiro dinheiro ali, só que eu era muito pá virada. Mas isso com quantos anos tu começou a ganhar o teu primeiro dinheiro fazendo alguma coisa? Cara, no terceiro ano do ensino médio. Já tava... Que foi quando eu terminei de ler o livro lá pelo segundo ano, e aí eu lembro que na carteira da escola eu escrevia os negócios que eu poderia abrir com o dinheiro que eu tinha o quê? Sei lá, R$200 que eu podia pedir emprestado pro meu padrasto. Sim. E aí eu podia abrir um hortifruti, eu lembro que eu tenho o desenho dessa foto que eu tirei da carteira. Eu podia abrir um hortifruti, eu podia produzir algum evento, umas paradas assim, e aí eu escolhi produzir evento. Eu comecei a produzir evento lá no interior, não tinha cinema na cidade, então o que eu fiz? Eu peguei uma sala que tinha aquele formato de coliseu, sim, aluguei a sala. Como não tinha cinema, não tinha tanto acesso à internet também, era só baixar o filme, aí eu cobrava R$5 o ingresso, assim que saía no torrent, né? E aí cobrava R$5 o ingresso, foi assim que eu ganhei meu primeiro dinheiro, pedi R$200 emprestado do meu padrasto, fiz 1.000. Caraca, ele foi investidor anjo, né? Mas a gente não deve padrasto, né? Aí esse dinheiro ele nunca viu. E aí, essa foi a primeira forma que eu consegui ganhar dinheiro. Eu fiquei fazendo esses eventos ali 17 anos, mais ou menos. Tu lembra mais ou menos que ano isso? Cara, isso foi... Os primórdios da internet ainda, porque tu tava baixando no torrent, né? Isso foi em 2015. 2015, não é tanto tempo assim. Eu sou novo. Sim. E aí, depois de fazer esses vários eventos para juntar ali um valor, né? Eu criei um outro negócio, que era um negócio que se chama Mídia Indoor. Mídia Out of Home, que são propagandas fora de casa, né? Ou seja, é você colocar TVs em locais estratégicos da cidade. Você pode colocar em restaurantes, existe hoje em elevadores, sim, né? Então, eu tinha esse modelo de negócio lá, e com esse negócio eu cheguei a atender mais de 500 marcas, Banco do Brasil, Anhanguera, Estácio e várias outras. E aí foi dessa forma que eu realmente posso dizer que, mesmo que não ganhava tanto, eu consegui viver do empreendedorismo, né? Sem realmente precisar abandonar meu sonho, né? Porque eu acho que sucesso não é necessariamente você ter muito dinheiro. Sucesso é você viver bem trabalhando com aquilo que você gosta. E eu consegui através desse trabalho. Só que aí depois, em 2015, 16 por aí também, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. Por quê? No interior, a gente não tem tantas pessoas que você pode conversar sobre empreendedorismo. Então, eu queria... A gente estava falando até no início que empreender realmente é uma vida meio solitária, até exatamente, aqui na capital, quanto mais interior. Exatamente. Né? Então, você não tinha muitas pessoas para você conversar. E pensando em encontrar mais pessoas para me conectar e falar sobre empreendedorismo, eu comecei a produzir conteúdo na internet. Isso foi em 2014. Criei a página para falar sobre empreendedorismo, só para falar qualquer coisa e achar outros loucos que pensassem igual a mim. Quase um desabafo, né? Exatamente. E aí... Antes de tu continuar sobre isso, falando da tua primeira empresa, que foi essa de mídia, né? Como é que porque tu era um moleque, 18, 19 anos ali, como é que foi chegar eu queria saber a abordagem que ele fez para chegar nas empresas, explicando o seu modelo de negócio para começar, porque era algo novo, né? Até na capital, acho que não tinha tanto, nessa época, não tinha tanto esse Urb Mídia que tem daí da vida. Imagina no interior. Com 18 anos, a moral de um pois é, isso cachorro, né? 18 anos sem moral nenhum, sem trabalho nenhum feito. Como é que foi a abordagem para começar esse trabalho? Cara, boa pergunta. Eu comecei com 17 anos, na realidade. O que é que eu fazia? Eu estava no terceiro ano, foi quando as vendas começaram com os eventos. Aqueles cinemas que eu fazia e tal. Então, já vendia patrocínio ali para as empresas, para custear o evento e o ingresso ser só lucro. Então, essa já era o modelo de negócio da época. Massa.
E aí eu tinha que vender os patrocínios. E aí várias pessoas, vários moleques da mesma idade faziam esse tipo de evento lá, eles cobravam R$ 50, só que eu inventei de cobrar 100 e eu era sozinho. Só que aí, o que aconteceu? Eu saí para vender, o que eu fazia? Eu estudava de manhã, no ensino médio, escola pública, lá em Itapipoca, e aí, na hora do recreio, eu ficava ligando para as empresas, tinha uma revista da cidade que tinha um catálogo com o nome das empresas. Aí eu pegava a revista, sentava na hora do recreio e saía ligando para as empresas para marcar à tarde uma reunião com eles para vender o patrocínio. Nossa. Eu falava, eu sou fulano de tal, sou o CEO da Mardô Mídia, o nome da empresa era Mardô. É de Martins Azevedo. Aí depois tem até uma história engraçada de por que eu mudei esse nome, depois eu conto. Mas que eu chegava com toda pompa e circunstância e tentava marcar ali a reunião. Alguns me atendiam, outros ligavam na minha cara. Como eu não tinha habilidade para ler, eu tinha a língua muito embolada. Aí eu falava, não, mas o cara é o quê, mano? Tu quer vender mídia, não consegue nem Sai falar. daí. E aí o cara é de onde? Ainda mais no interior, os caras brutos, né? Aí era tenso. Aí eu marcava as reuniões e aí à tarde eu saía pra vender. E eu lembro, cara, que a minha primeira vez que eu saí pra vender, eu tomei um esculacho. A minha primeira venda, parece que, não sei, O cara foi pra... é a vida, qualquer coisa querendo te desafiar mesmo, te provar pra no campo de selecionar, batalha. né? Exatamente. Será que você fica? A maioria teria desistido ali e nunca mais. Fraco teria desistido. É, porque os degraus do sucesso, os primeiros são sempre os mais difíceis. É. Então, quando eu fui fazer a primeira venda, era um coworking. Eu lembro muito bem. Eu vendi para várias pessoas. Mas eu lembro muito bem o rosto dessa mulher, o nome dela. Ela era loira, tinha um coworking. Mora na rua e tal. É, tenho até hoje o endereço dela, não, sacanagem. E aí eu cheguei lá com a minha pastinha, eu só tinha uma calça social, uma blusa social e um sapato que eu usava todo dia pra vender. Eu tinha uma pastinha que eu levava lá, proposta, bonitinho. Aí o cinema era um filme infantil. E aí eu fui nesse coworking, cheguei, boa tarde, aí ela tava atendendo lá. Aí ela, não, só terminar aqui. Aí eu esperei. Aí, quando o pessoal saiu, eu comecei a apresentar. Não, porque eu sou o Matheus, sou o CEO da Mardô Mídia e eu quero te apresentar uma proposta. A gente está preparando um evento, aqui na cidade de cinema, onde eu vou passar o filme tal. E a gente está com algumas cotas de patrocínio para sua marca ser reconhecida para centenas de pessoas que estarão presentes no ambiente. Eu tinha um pitch profissional já. Na minha cabeça, sim. E aí, apresentei e ela só ouvindo calada, bem séria, não esboçava nenhuma reação. Que é o pior, né? E aí eu terminei de falar, falei tudo. Eu jurava que ela ia me interromper, que ela não ia deixar eu falar, mandar eu ir embora, mas não, ela deixou eu falar tudo. Aí eu, arrasei. Aí eu perguntei, o que você acha? Aí tem aquela frase que diz, o pior que pode acontecer é você levar um não é? Cara, sempre... Tem a humilhação. Tem uns não foda, né? E aí ela falou, ela começou, ela não quis me dar um não, ela quis me dar uma aula. Porque na cabeça dela, sei lá, ela devia gostar de empreendedorismo também e queria me dar aula de empreendedorismo ali. Era uma mentoria que tu não pediu. Né? De graça. Nem se ela tivesse me dado dinheiro, eu não queria ter ouvido essa mentoria. E aí ela começou a falar, não, porque primeiro você precisa entender qual é o meu público-alvo para você fazer uma apresentação de uma oferta. O meu público são jovens. Para que você está me oferecendo uma oferta de um negócio para criança e adulto? Meu público são apenas jovens. Quando você for vender, você tem que identificar primeiro quem é a empresa para você saber que a oferta faz sentido. Aí eu fiquei ouvindo. Aí cada palavra que ela faz, eu ia me colhendo mais ainda. Aí eu... Que bosta que eu vim fazer aqui. Aí eu, tá bom, moça, obrigado. É isso aí, não sabia nem o que falar. Aí eu saí. Deixa eu me recolher aqui, né? Eu era do tamanho de uma pulga quando eu saí dali e tinha tudo para desistir naquele momento. Porque quando você não tem nenhum resultado, o seu nível de autoestima, de autoeficácia, ele é muito baixo. Ou seja, isso significa que quando você tem algum resultado, você sabe, opa, alguma coisa aqui que eu fiz deu certo, eu posso continuar. Agora, quando você está tentando, e você não tem nenhum resultado, aí é tudo muito mais difícil. Então, essa era a realidade. A minha primeira venda já foi um esculacho. Podia ter sido só um não, né? Mas aí não quero, obrigado. Eu juntei as minhas forças e, por algum motivo, eu continuei.
Na verdade, o motivo foi, pô, se eu desistir, eu já tô fudido. Eu vou ganhar o quê se eu desistir? Fudido e triste só. Pelo fato de eu gostar de empreendedorismo, eu listava muitas frases. E uma das frases que eu tinha visto era a seguinte: ninguém lembra daquele que desistiu. Nossa. Você lembra daquele fulano tal que desistiu? Ninguém lembra daquele que desistiu. Então, eu me apeguei na época nessa frase e eu continuei. A segunda... Não tinha muita coisa pra se apegar também. Eu não tinha nada pra perder também, né? A segunda empresa que eu fui apresentar, então essa foi a minha primeira experiência, né? Só que a segunda, depois de continuar, é por isso que hoje é até uma lição que eu dou para as pessoas quando a gente tem mentoria sobre vendas. Se a tua taxa de conversão é de 30%, que inclusive é uma ótima taxa, significa que você tem que aceitar tomar 7 nãos. É a lei dos números. Exatamente. E os 7 nãos podem ser um desses, um esculacho, igual eu tomei. Então, a dificuldade é você criar essa casca de tomar os 7 nãos até tomar os 3 sims. E aí eu continuei. A segunda empresa que eu apresentei, eu fechei. Ou seja, poderia ter apresentado, tomado não também, tá tudo certo. Poderia ter apresentado e ficado no follow-up. Mas não, eu fechei. Ou seja, aí eu não parei mais. Aí achei um caminho, eu fui... né? Aí, na época, eu fui o cara que mais fechou patrocínio. Todo mundo ficava, como é que esse cara fecha um monte de patrocínio? Eles faziam, tinha o banner lá do evento, aí tinha 5 empresas dos outros, o meu tinha 30. Eu virei uma máquina de vender e aí aprendi isso na rua, de fato. Então essa foi a experiência que eu tive nas primeiras vendas ali. Realmente são as vendas mais difíceis para todo mundo. Boa, antes da gente continuar da história, a gente tem que falar aqui dos nossos parceiros fazer tudo isso aqui acontecer. Afinal, ninguém faz nada sozinho, né, Caduzão? Os nossos patrocinadores. Falou de patrocinadores aí, a gente tem que falar. E só um adendo aqui, ó. Hoje o Cadu tá de barba aqui, eu também. É bem a 15ª vez que isso acontece, a gente não combina, não. Eu venho de rosa, ele vem de rosa. Eu venho de preto, ele vem de gente. preto. Toda vida que eu vou sair de casa, eu bato a foto do look no espelho e vai com a tua blusa. Aí ele vem de azul, vamos começar a combinar mesmo pra ficar organizado. Mas, cara, a gente tem alguns parceiros aqui bacanas, que um deles, principalmente pra essa galera, pro brasileiro, serve demais, que é a B3X Investimentos, é uma consultoria que atua principalmente em 2 pilares principais. Primeiro, organizar a vida financeira. A gente sabe que o brasileiro, o cara ganha R$2.000 e tem um cartão de 2.000 de crédito, ele pensa que ganha 4.000, né? E não é assim. Então, Pensa não, tem certeza. Tem certeza, né? Então, os brasileiros são muito desorganizados financeiramente, né? Na sua própria casa. E a B3X te dá uma consultoria para fazer um diagnóstico e te ajudar a dar o caminho das pedras para você primeiro se organizar e depois começar a montar uma carteira de investimentos. Aí pode ser ações, fundos imobiliários, criptoativos. E é legal que, quando a gente fala em investimento, muita gente pensa que tem que investir muito, né, Caduzão? Cara, exato. Normalmente o cara pensa, quando você fala em investimento, até eu li o Pai Rico, Pai Pobre e fala muito disso. Você vê investidor, que é o último ciclo lá deles, do quadrante, né? O cara tem que ser muito rico. Mas não é, cara. O cara, para começar a investir, ele tem que ter mais vontade do que qualquer outra coisa. Né? E a maioria das consultorias financeiras que existem, o cara tem que ter 10, 20, 30 mil. Eles têm uma régua, né? Na B3X lá, cara, eu quero começar com R$200 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês. Eles te ajudam a começar a montar uma carteira de investimentos. Isso aí é bem bacana. Então procura lá no Instagram B3X Investimentos, que eles vão te ajudar demais. Tem também a Splash Produtora, que é esse estúdio aqui maravilhoso que eu gravo meus 2 podcasts aqui, tem vários podcasts aqui na casa, você pode fazer em vários formatos, né, com mesa, sem mesa, com poltrona, com cortina, sem cortina. Melhor custo-benefício da cidade para você gravar teu conteúdo, fazer um infoproduto, que é um pouco da sua área, sua expertise, infoproduto, fazer live. Então, os profissionais mais qualificados também para te ajudar a estar no mundo digital, né, que a gente vai falar muito disso. Então, procura Splash Produtora, que aí você vai ter conteúdo de qualidade. Recados dados, voltando um pouco para a tua história, Matheusão, de cara eu já percebi assim que desde moleque tu já tinha uma veia comercial muito boa. Porque assim, vendas e comercial é uma coisa que não é todo mundo que é bom, a maioria é ruim. E tem gente que não gosta de sair levando não, né? Não, para vir um sim, não. Como é que tu disse que isso aí veio de ti mesmo ou tu foi desenvolvendo essa veia comercial? Total. Na verdade, eu tinha 0 veia comercial. Eu me sentia uma pessoa muito tímida. Eu não tinha nenhuma habilidade de vendas. Só que, realmente, lendo esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu comecei a pesquisar e encontrar pessoas no Brasil que também fossem referências em empreendedorismo. E aí eu encontrei o Flávio Augusto.
que é um bilionário brasileiro que começou também do zero, que também não se interessa e não se interessava muito por esse formato de educação tradicional que a escola nos propõe. E ao conhecer o Flávio Augusto e o empreendedorismo como um todo, eu identifiquei que para você ser um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, você precisa dominar uma série de habilidades. E ao dominar uma série de habilidades, sendo que você não aprende nenhuma delas na escola, Nenhuma, né? isso significa que muito provavelmente você vai travar no começo, porque você vai ter 10 habilidades que você precisa desenvolver e que você não domina nenhuma, porque não foi ensinado nenhuma. Principalmente se não te ensinaram na tua família, porque na escola é impossível. Sim. E só que aí eu fiquei pensando, qual a principal habilidade que se eu aprender eu vou conseguir garantir resultado independente das outras? E eu descobri que essa habilidade era vendas. Então, inteligência emocional é uma habilidade importante. Mas se eu tiver só ela, não necessariamente eu vou ter um negócio de sucesso. Marketing é importante, mas se eu tiver só ele, não necessariamente eu vou vender. Então, são várias habilidades e eu foquei em vendas mesmo sem ter habilidade. Eu sabia que se eu ficar bom nisso, eu estou garantido o resto da minha vida. É por isso que eu digo que antes de qualquer coisa, eu sou um vendedor. E isso foi desenvolvido. Tem até um amigo meu que é o Bruno Vanenck. Ele é dono da Corleone, uma rede de barbearias. E ele fala, só existe uma profissão no mundo, vendedor. Que você vende a todo momento. Até um médico, né? Se você é funcionário, você está vendendo a sua hora. Sim. Então você sempre está vendendo. As pessoas têm que ter clareza disso. E quando você tem clareza disso, fica presente para isso e realmente domina essa habilidade, aí realmente você vai se tornar um bom vendedor. E aí eu foquei nessa habilidade mesmo sem ter essa predisposição. E isso fez toda a diferença. E justamente foi nesse passo a passo de tomar muito não na cara, criar essa casca e resiliência até ficar bom. E isso fez com que eu levasse esse conhecimento para tudo, inclusive para o marketing digital. O pessoal pensa que marketing digital é só postar, é só você usar ferramentas, não tem nada a ver com isso. Marketing digital que funciona é pura e simplesmente vendas. Porque o coração do marketing digital, Cadu, você sabe muito bem que é copy. Para você vender, se a tua copy for ruim, você não vende. E o que é copy? Vendas, persuasão. Transferência de emoção, né? Nada mais do que isso. Né? Então, depois que eu tive essas primeiras experiências em vendas e criei essa empresa de mídia indoor que atendeu mais de 500 empresas, né? Eu comecei realmente a ir para o digital para me conectar com mais pessoas, para levar esse conhecimento para mais pessoas, porque eu sempre fui muito conectado com a educação. Mesmo muito novo, eu fui buscar entender qual que era o meu propósito de vida. E eu cheguei no conceito do Ikigai. Não sei se vocês já viram, quem não conhece pode pesquisar, é bem interessante. E é um ótimo conceito para você identificar o seu propósito de vida. É lógico que quando você é muito novo, você romantiza muitas coisas e não tem muita clareza realmente do que é um propósito de vida, mas o propósito de vida que eu defini naquele momento, eu até hoje considero que é um propósito de vida válido, que é mudar o máximo de vidas através da educação. E sem falar, né, educação, né, sem ser aquela educação tradicional, outro tipo de educação. Exatamente. Né? Tem uma frase do Flávio Augusto, inclusive, que diz: eduque-se, independente da escola. Boa. Já vi. Então não deixe que a escola atrapalhe a sua educação. Também pode ser. É engraçado essa questão de educação. Na época que eu estudava na escola, era quando menos eu estudava, velho. Eu dormia mais que qualquer outra coisa. Hoje, eu tenho por padrão estudar pelo menos 1h30 a 2 diariamente. E tô fora da escola. Não fiz faculdade, nada disso. Para você ver como questão da educação em si, o educar-se é muito importante. E aí eu criei esse negócio, eu comecei a ir para a internet, né, pensando justamente nesse propósito. Como é que eu ensino o máximo de pessoas, transfiro esse conhecimento para o máximo de pessoas. Eu acredito que toda dificuldade que você tem na sua vida se dissipa à luz do conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue resolver qualquer problema da sua vida. E os problemas que você ainda não consegue resolver é porque você ainda não tem o conhecimento necessário para resolver. E eu pensei, como é que eu posso levar esse conhecimento para o máximo de pessoas? Eu juro que eu parei para pensar nas formas e nos projetos que eu deveria utilizar para levar esse conhecimento para o máximo de pessoas. Porque era uma das etapas desse livro que eu estava lendo. Agora você vai definir um projeto
que você vai focar nesse projeto pelos próximos 5 anos para levar o seu conhecimento para o máximo de pessoas. E eu pensei, eu posso ser professor. Isso, Pai Rico, Pai Pobre? Não, era um outro livro, eu nem lembro qual era. Acho que parece o do Breno Buchal, o Segredo da Mente Milionária, não, o Mensageiro Milionário, se eu não me engano. Não, era um livro sobre propósito, era de um neurocientista brasileiro, mas não lembro agora o nome dele. Mas que ele falava para você focar realmente para virar um plano prático, não virar um negócio romantizado. Então transfira o seu propósito para um plano prático. E um dos objetivos era criar um projeto para você focar nos próximos anos para executar esse propósito, né? E eu pensei, putz, eu posso ser professor, mas, pô, professor eu vou sofrer pra cacete, vou ganhar pouco. Mas o problema não é nem ganhar pouco, é porque ganhar pouco eu não consigo alcançar mais pessoas. O impacto de pessoas é muito E aí pequeno. o máximo que eu vou impactar são as pessoas da minha sala de aula. Eu preciso de um projeto que eu impacte mais pessoas. E aí eu identifiquei que esse lugar é a internet. Só que eu não fazia a mínima ideia de como é que eu ia fazer para crescer na internet. Porque eu não tinha habilidade nem dinheiro suficiente para criar uma puta estrutura dessa daqui como um podcast. Não existia nem podcast na época, 2014. E eu não era bom. Só tinha 2 caminhos, YouTube ou Instagram. Eu não era bom de falar pra câmera. E aí eu tinha um Instagram. Só que o Instagram na época era só foto de comida. Sim. Só. Era outra proposta, né? Não existia produção de conteúdo como existe hoje no Instagram. Não existia responder 100 caixinhas de perguntas do jeito que existe hoje. A caixinha de perguntas foi criada recentemente. Call to action, fazer realmente conteúdo lá para engajar e vender, né? Só que aí eu, mesmo assim, decidi começar porque eu vi nos Estados Unidos que já existiam páginas de empreendedorismo que usavam o Instagram para produzir conteúdo. E uma coisa que eu aprendi, que é uma lição importante, é que uma das formas de você inovar é olhar para os Estados Unidos. Porque a gente é no mínimo 10 anos atrasados em relação a eles. Sim. Então, você não precisa inventar a roda. Você só precisa olhar para o que acontece lá, adaptar para a realidade aqui no Brasil e muito provavelmente você já vai inovar. E aí no Brasil não existia produção de conteúdo, ou muito pouco. Devia existir 3 páginas de empreendedorismo. E eu fui uma das primeiras a criar olhando lá para os Estados Unidos. Quando tu fala de página, pra galera entender, né? Onde era essa página? No site, Tá. na internet mesmo, no Facebook? Quando eu falo de Instagram? página, é uma página temática. Eu não colocava meu rosto. Certo. O 2 ou mais, que é o meu Instagram hoje, ele era uma página com um logotipo e eu não aparecia de jeito nenhum. Então Era um perfil, né? Isso, Era era um um perfil perfil no Instagram temático sobre empreendedorismo onde eu não aparecia, né? E aí eu fiz meu primeiro post em 2014. O primeiro post eu pensei, procurei, fiz toda a modelagem e jurava que ia ser o post, porque eu Vou tava bombar modelando, agora, né? tava modelando os caras dos Estados Unidos, os caras engajados pra cacete. Teve 3 likes. 2 eram aqueles árabes. E aí eu desisti, cara. Eu desisti porque não é pra mim, não. Mais uma vez. Primeiro, por algum motivo, não dá certo. E é justamente o que você falou. É pra separar, né, os que realmente vão continuar. Vamos ver quem é doido o suficiente para dar o próximo É passo. isso aí. Isso foi setembro, outubro, novembro de 2014, por aí. E aí eu desisti. Mas aí, novamente, me veio aquela frase. Ninguém lembra daqueles que desistem. E aí, quando foi em 2015, no começo do ano, eu fui pesquisar no Brasil e nos Estados Unidos os formatos dos posts que funcionam. Eu comecei a observar, na época tinha os likes, né? Hoje tiraram os likes, né, do Instagram, mas tinha os likes, você conseguia ver nitidamente quais eram os posts que mais funcionavam, né? Isso é algo que eu fiz que é óbvio, mas muita gente não faz. Eu te digo que muita gente ainda não faz isso, que é, como é que você identifica bons posts? Olhe os posts que mais tiveram engajamento das pessoas. As pessoas não fazem isso. E aí você consegue ver nitidamente o que é que mais funciona. E aí, sem demagogia, sem mentira nenhuma, eu vou abrir o coração do que é que eu fiz. Não foi nada genial. Eu simplesmente fui lá num perfil de Facebook, lembra até o nojo do nome, era a Magia do Mundo dos Negócios. Nossa. Perfil de Facebook sobre empreendedorismo, e eu peguei os posts deles que mais funcionavam. E aí postei no meu perfil, lógico que não plagiando, eu dei os créditos para ele, coloquei na legenda ali o arroba deles e tal, mas interessante, eu comecei a perceber que postar os posts deles que mais funcionavam, também funcionava no meu, dadas as devidas circunstâncias. Eles tinham milhares de likes, eu saí de 3 Era o e 2 proporcional, árabes né? para 100.
E aí você viu que tinha uma métrica, mais ou menos, ali de conteúdo. Existia um padrão. Podia ser replicável. Cara, mas isso daí, assim, hoje é óbvio, mas eu vou falar por mim. Antes eu produzia conteúdo de Reels, conteúdo no Instagram. Cara, para eu alcançar 1.000 pessoas, era difícil não, era impossível, meu amigo. Que era 500, 600 pessoas. Por quê? Na minha cabeça é o quê? Vou produzir conteúdo e tal. Até eu tive essa brilhante ideia de, cara, deixa eu pegar o que está funcionando, modelar, boto a minha genética, digamos assim, boto a minha visão e começo a desenvolver. Dito e feito, velho. Dito e feito. Só que é o óbvio que ninguém vê. Tiro por mim, eu não via. Eu produzia conteúdo aleatório, achava que era pegar o celular e produzir conteúdo. E tem muito mais do que isso. E a partir do momento que você vai pegando a mão no negócio, fica mais fácil você criar 100% sozinho. Mas até lá, o cara não nota isso aí. O nome disso é honestidade intelectual. As pessoas, elas acham que são gênias e tentam ser gênias, acertando o conteúdo genial. E aí, por isso, quando você tenta criar o conteúdo genial do zero da sua cabeça, muito provavelmente você vai fazer um negócio que você não tem referência nenhuma que existe. Quando você tem honestidade intelectual, você assume que você não sabe fazer o negócio, aí você começa a facilitar a sua vida olhando o que os outros fazem, que funciona, e adaptando para a sua realidade. Então, as pessoas elas não acertam muitas vezes na produção de conteúdo, no crescimento ali das redes sociais. Um dos principais motivos é o perfeccionismo, que mora também nesse problema de querer ser genial, onde no fim do dia você só está querendo chegar ao topo sem arranhões. E meio de crítica também, tem uma série de coisas, né? Exatamente. Então, você acha que é qualquer outro motivo que você está querendo fazer algo incrível, mas não, é realmente medo de ser julgado, é realmente chegar ao topo sem ser julgado pelas pessoas, sem arranhões. Então, esse é o problema da maioria das pessoas. E aí, eu aceitei que eu não era bom no negócio, peguei os posts que mais funcionavam e comecei a ver o que é que funcionava. E a partir disso, já saí de 3 likes para 100 likes nos posts. E eu comecei, a partir desse primeiro sucesso, tem um amigo meu que fala que o nome disso é sentir o gosto do sangue. Então, você sente o gosto do sangue da primeira venda, do primeiro post que funciona, da primeira venda no digital, já era. Aí você ativa o gatilho trator. Exatamente. A sua autoeficácia ela vai sendo reforçada porque você teve um micro sucesso. Micro sucesso. Cada vez e mais. Dessa forma você vai criando mais resiliência para continuar. E isso é importantíssimo em qualquer área. Inclusive, se você tem um curso online, foque sempre em fazer o seu aluno ter um micro sucesso o quanto antes. Se o seu aluno tiver um micro sucesso o quanto antes, mais rápido ele vai chegar ao topo e diminui muito as chances dele desistir. Dá para dizer que esse micro sucesso é uma pequena transformação que ele já sente ali de cara, que é muito evidente e tangível? Total. Hoje no marketing digital, né, nesse nicho de ensinar a ganhar dinheiro com alguma coisa, seja com lançamento perpétuo, PLR, dropshipping, enfim, o pessoal fala muito de como chegar a 1 milhão em 7 dias com o lançamento, como chegar a 1 milhão em 30 dias, como chegar a 1 milhão com a sua loja online. E aí todo mundo entra no curso focando no milhão. Aí teve uns que diminuíram para 100 mil em 7 dias. Só que quando eu falo de microsucesso irmão, o mais importante é o cara fazer a primeira. Viu que funciona, botou o dinheiro no bolso e Pode agora... ser R$10 a venda. É o microsucesso que vai fazer ele continuar. É um degrau após o outro. E aí, quando eu acertei esses primeiros conteúdos, eu comecei a me empolgar e eu fui estudar no Brasil e nos Estados Unidos estratégias para eu conseguir crescer organicamente. E eu descobri. E juntando essas estratégias de crescimento orgânico, ou seja, sem investir nada, sem pagar anúncio, com as minhas noções de produção de conteúdo que eu fui desenvolvendo, modelando, testando na prática, com essas duas coisas juntas, eu desenvolvi um método de crescimento orgânico em 2015, na época que o pessoal ainda postava só foto de comida, que me permitiu crescer naquele ano 100 mil seguidores organicamente. Caramba, velho. A cada 2 meses e meio eu crescia 10 mil seguidores através desse método. Era padrão. Então eu adoro padronizar as coisas porque dessa forma você consegue ter previsibilidade. Replicar. Exatamente. E a cada 2 meses e meio eu crescia 10 mil, até que em 2015 100, no ano seguinte 200,
mais de 300 mil seguidores organicamente, foi o que eu cresci através desse método. E aí, nesse método, tu estava produzindo só conteúdo falando de empreendedorismo, ainda não era ensinando nada, era mais questão de brand mesmo, você mostrando, mostrando conceitos, mostrando outras formas. O empreendedorismo ele é muito amplo, né? Sim. Então eu falava sobre assuntos dos mais diversos, desde vendas, marketing, mentalidade, finanças. Empreendedorismo é muito amplo. Era crescimento pessoal como um todo, né? Inclusive. Até que chegou um momento que eu identifiquei que a produção de conteúdo, no fim do dia, ela não é apenas você falar sobre o conteúdo. As pessoas também querem saber de você. Eu diria que esse é o segundo nível da produção de conteúdo. Humanizar. O primeiro nível é você falando do conteúdo. O segundo nível é as pessoas gostam de ver você falando de você. Então, o segundo nível é falar de você. Falar das suas histórias, das suas experiências, bastidores, do que você passou. O terceiro nível, esse é super interessante também, é você falando de outros assuntos. Nesse nível, as pessoas querem saber o seu ponto de vista sobre qualquer coisa. Sobre o filme da Barbie. Às vezes que não tem nada a ver com o seu core. Não tem nada a ver. É o ponto onde as pessoas querem você. Então, nesse sentido, eu fui aprimorando a minha produção de conteúdo dia a dia, passando por cada uma dessas etapas. Primeiro, falando de conteúdo sobre empreendedorismo, depois falando de mim. Ou seja, teve uma época que, na prática, né, as pessoas entenderam o que é isso, a minha produção de conteúdo era o seguinte: eu postava todo dia no feed. Era regra para mim. Disciplinado. Todos os dias eu postar entre 9 e 10 horas da noite num post no feed. E aí, como é que eu fazia esse post no feed? Eu era empreendedor a essa altura, então eu todos os dias tinha os meus desafios como empreendedor. Então todos os dias eu simplesmente chegava na frente ali do celular. O que aconteceu hoje durante o dia que eu posso falar que vai agregar valor na vida das pessoas? Sempre tem alguma coisa, né? Exatamente. E aí era assim que eu tirava minhas ideias de produção de conteúdo. Então isso pode ser replicado para muitos profissionais. Hoje a gente tem, num dos negócios que eu sou sócio, nós temos uma escola de empreendedorismo para psicólogos. Nossa. E eu falo para ela, uma das formas de você ter ideia de conteúdo, hoje a gente ensina várias, inclusive usando inteligência artificial. Mas uma das formas simples é, o que você ouviu hoje no consultório com um paciente seu que você pode falar no seu Instagram? Então, Que isso é uma coisa que parece ser óbvio, né? Mas os psicólogos não pensam nisso. Então, é óbvio, a gente sempre fala, tem que ser dito, né? Então, é uma coisa que ela tá tendo muito conteúdo ali dos pacientes dela, mas ela não pensa em pegar, claro que não vai falar nomes e tudo, mas pega o caso e vai falar sobre isso, né? É o óbvio, né? Exatamente. Realmente, muitas pessoas não têm essa clareza justamente porque as pessoas, quando elas pegam o celular para produzir um conteúdo, elas travam porque pensam que, meu Deus, eu vou me expor agora, ou seja, as pessoas podem me julgar. Então eu vou fazer aqui algo que eu posso ter o mínimo de julgamento possível. E é nesse momento que você cai. É nesse momento que você se torna uma pessoa morna. Só tem 2 tipos de pessoas que conseguem crescer na internet: as quentes e as frias. Quem é morno não consegue. Isso é bíblico, né? Isso aí Seja quente ou seja frio, se você for morto. Se você for morno, eu te vomitarei, né? E o grande detalhe é o seguinte, que eu também já notei, cara. A galera se julga muito mais do que de fato, se dá importância muito mais do que de fato ela tem pros outros. Total. Não é ser otário não, parece ser um otário falando, mas, velho, é verdade. No final tu grava um vídeo, com 24 horas depois já passou, ninguém nem lembra. Foda-se. E tu achando que vai mudar o mundo com aquele vídeo, vai provocar uma guerra. Só que não é, velho. No final a galera esquece. As pessoas se acham mais importantes do que elas de fato são, né? Cara, sobre isso, eu me lembrei aqui agora, vai ter agora o Fire Festival, né, em agosto agora, e o Gary Vee vai estar aqui, né, um dos maiores criadores de conteúdo do mundo, e um casal, ele sempre atende o pessoal ali nos eventos, né, vocês já devem ter visto, e, rapidinho, aí o casal perguntou, ele chegou pra ele, cara, como é que eu faço pra crescer na internet, com conteúdo, e o casal tinha um projeto de mudar o mundo com algumas coisas, algumas ideias bacanas, né. Aí ele perguntou assim, quantos posts você faz sobre isso no seu Instagram? Ela, a gente faz um por semana. E você quer mudar o mundo com um post por semana? Então não tem sentido, né? Então vai bem por aí. E esse cara é um cara que, para mim, virou referência. Ele fala muito,
fazendo um link também com uma coisa que eu tinha escutado do Thiago Leifert, principalmente, eu queria saber a tua opinião, as plataformas como YouTube, Instagram, muita gente, às vezes, se prende no conteúdo, mas as plataformas, elas querem saber a consistência. O YouTube, assim, às vezes a gente vê uns conteúdos, uns canais, vou dizer assim, paia, merda, mas o cara posta direto, velho. Então, o YouTube fala, você tá me usando muito, gosto de você, vou te dar para mais pessoas. É mais ou menos por aí que funciona? Sobre isso, sobre o medo de produzir conteúdo, eu sempre gosto de falar muito uma frase, que é, você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Um faixa amarela já tem muito a ensinar. Sim. O problema é que você, sendo um faixa amarela, você foca em olhar para o faixa preta. Ou seja, você fica com medo de postar o seu conteúdo porque tem um faixa preta que é melhor que você. Mas o que importa no fim do dia é que o faixa branca se interessa no seu conteúdo e você não está ligando para ele. Você está olhando para o seu concorrente, mas não é o seu concorrente que coloca dinheiro no seu bolso. Ou seja, no fim do dia, você está sendo um puta de um egoísta por olhar para o outro que vai julgar você, ao invés de olhar para o outro que você vai estender a mão e vai ajudá-lo. Eu achei essa analogia foda, fantástica, porque a questão do faixa amarela pro branco. O faixa amarela, como você falou, já tem muita coisa a ensinar pro branca. E aí ele fica pensando que talvez esse conteúdo que ele ensina pro branco, os outros vão ver, mas esse cara não entende nada ainda, né? Mas pro branca, tu virou referência. E é esse branca que vai te comprar, né? E outra coisa, velho, a analogia, assim, combina muito com o quê? A galera vende muito a questão dos milhões, né? Faturar X milhões em 7 dias e tal. Só que, às vezes, vou dar um exemplo de pesquisa que eu fiz. O que é mais buscado, cara, é como ter uma renda de 3 mil. Como ter uma renda de 3 mil. Sim. E o que acontece? Mais, em vez do cara ensinar milhões, por que não ensina como ter uma renda a mais de 3 mil? O Neymar, na época, né, foi feita uma pesquisa sobre isso, ele era mais caro para contratar do que o Cristiano Ronaldo. Porque o Neymar era muito mais próximo da realidade da maioria das pessoas. Ou seja, o Neymar vendia mais. O Cristiano Ronaldo é o cara Robozão. perfeito, Só que é uma máquina, Robozão. muito difícil, nem né? sua. E isso a gente admira, mas não se conecta. Mas o Neymar é o cara da favela, todo mundo conhece, Juliette, cria, e ele era mais caro do que o Cristiano Ronaldo, porque vende mais. E a gente sabe que vende muito mesmo. Então, realmente, isso faz todo sentido. Já é uma lição de copy, né? Exato. Venda realmente o que está próximo da realidade das pessoas. E aí, é mais um tapa na cara do pessoal que fica com medo de postar olhando para o cara que é maior. Porque nem isso que vende. Porque o cara, eu faço 1 milhão. Nossa, eu faço R$1 milhão por ano. Aí o outro faz 5 milhões. Nossa, se eu postar que eu faço 1 milhão, o que faz 5 vai me achar fraco. Mas se tu posta que faz 1 milhão, talvez tu nem conecte com o cara que não faz nada. Tu deveria falar que faz 100. Cara, eu lembrei um negócio aqui do Condzilla, velho. Ele dizendo que fazia os clipes e ia atrás de carro pra colocar dentro do clipe. Aí o cara falando, era um exemplo, Porsche, não sei o quê. Não, cara, era Honda Civic, era não sei o quê. Por quê? Se eu colocasse um Porsche dentro do clipe, o cara da favela ia olhar... Golf, né? Eu não vou ter nunca esse carro, meu amigo. Total. Então o Honda Civic era muito mais próximo. Ele tinha um Palio pro Honda Civic, pro Golf, pro não sei o quê. Opa, aqui é a evolução, aqui é o próximo passo. Lembrei agora que você falou isso, que conecta realmente muito mais. E pegando essas duas analogias do faixa amarela pro branca, do carro, então você tem que, pelo visto, você tem que entender que patamar você tá para saber para quem você vai falar, mais ou menos isso. Saber a distância que você tá. Mais ou Às menos vezes você nem precisa usar o seu patamar nesse momento. Você precisa usar uma comunicação estratégica com o seu público-alvo, com a pessoa para quem você quer vender. Um ótimo exemplo disso é o Érico Rocha, que é hoje uma das maiores referências de marketing digital no Brasil. E o Érico Rocha, ele ensina a fazer R$100 mil em 7 dias. Ele, inclusive, mudou o nome do produto dele, era a fórmula de lançamento, ele mudou para Projeto 6 em 7. E o que é que significa isso? Eu que sou do mercado, conheço os bastidores e conheço os números que são possíveis você fazer. É possível você fazer R$1 milhão em 7 dias, como eu já fiz. É possível você fazer R$10 milhões em 7 dias. Tem gente que já fez R$50 milhões em 7 dias. Tem gente, inclusive, que fala que fez mais de R$100 milhões em 7 dias.
nossa, então dá pra fazer tudo isso. E o Érico Rocha baixou lá pro Pra 6 ficar em mais 7, palpável, né? que sabendo de tudo isso, 6 em 7 parece pouco até. 100 mil em 7 dias parece pouco até. Pra persona dele, pro público ideal, 100 mil reais em 7 dias é o ano inteiro de salário do cara em 7 dias. Ou seja, ele se conectou muito com a persona e fez isso depois de anos, de mais de década no mercado. Ou seja, isso significa que ele está focando em comunicar não para o que ele tá, não para o patamar que ele tá, porque hoje ele faz dezenas de milhões em um lançamento. Não importa o patamar dele, é sobre a persona. Quanto que ela se conecta? Se conecta com 100 mil reais em 7 dias. E o Érico, ele tem um adendo, velho. É porque a galera... Hoje ele não tá tão mais hypado, tem uma galera mais hypada do que ele. Só que o Érico, assim, vou dar a experiência que eu tenho. Toda vida que eu escuto algum conteúdo do Érico, cara, tem alguma pérola ali, velho. Não passa em branco nunca. O cara é muito genial. Muito, muito, muito. E, de fato, ele realmente mudou, não. Ele criou, né, o mercado, digamos assim. E é legal essa aproximação da persona que a gente estava falando aqui, que ele sabe que ele está num patamar muito grande, mas ele se aproximou da persona dele menor, que é o 6 em 7, 100 mil, por exemplo. Se ele ajudou o cara a fazer 100 mil e 6 em 7, esse cara já tem um nível de consciência um pouquinho melhor e ele já vai buscar o quê? Mais conhecimento, mais conteúdo. Vai o quê? Para o próximo produto dele de funil, né? E por aí vai. Então, também é uma estratégia para estar fazendo um filtro de consumo, né? Exatamente. E aí, na época que eu comecei, né, voltando para a questão de eu ter descobrido o método de produzir conteúdo, a forma que eu identifiquei também de impactar pessoas com o meu conteúdo foi através de cursos online. Então eu criei cursos online, eu também vendi bastante e-book, apesar de muita gente não gostar desse formato, por eu ter uma audiência grande. Eu conseguia vender bastante e-book, até onde eu sei, fui um dos primeiros no Brasil a fazer 6 em 7 com e-book de R$30, e foi uma das formas que eu identifiquei porque eu descobri que conteúdo de graça, ele tem um teto para você impactar as pessoas. Porque no fim do dia, as pessoas que consomem o conteúdo de graça seu, muitas são impactadas sim, muitas mudam de vida. Tem um case de pessoas que criaram negócios com meus conteúdos gratuitos. Mas a verdade é que as pessoas só se entregam de corpo e alma quando elas pagam. O mínimo que for. R$9, R$19. E quanto mais caro elas pagam, tendencialmente mais elas se comprometem. Por quê? O seu dinheiro que você paga, o valor que você paga é vida. Por quê? É tempo. Para você ganhar dinheiro, você investe seu tempo. Seja através do seu emprego, seja através do seu negócio. Para você ganhar aquele dinheiro, você gastou seu tempo. Tempo é vida. Sim. As pessoas estão dando o dinheiro delas, um pedaço da vida delas que elas gastaram para ganhar aquele dinheiro para você. Ou seja, ela vai ter que fazer valer a pena. É por isso que a maioria dos meus cases, alunos que mais tiveram resultados, são alunos. Porque quando você paga, você se compromete. E aí foi uma das formas que eu identifiquei de impactar mais pessoas e comecei a criar esses produtos. Então eu criei mais um negócio que foi o negócio digital, onde eu era a cara do negócio. Aí eu fiz a transição, antes era só uma página sem a minha imagem. Eu comecei a aparecer na página e aí comecei a fazer os meus lançamentos. A partir disso, eu fui vendendo os meus próprios produtos. Aí eu criei produto de como crescer, usar esse método que eu usei para crescer, né? Então eu comecei a ensinar também como você pode crescer no Instagram principalmente. E também ensinei como montar aquele negócio de TVs, aí criei os e-books, e através desses produtos eu criei esse negócio online também. Ainda sobre essa tua metodologia que achei interessante, se a gente pudesse resumir aí numa fala de das 3 etapas, que achei interessante como tu identificou isso e deixou objetivo para a galera. Quais seriam essas 3 etapas, que primeiro você cria conteúdo, depois as 3 etapas? Perfeito. Cara, na realidade são uma série de fatores envolvidos que começam pela aparência do seu perfil de Instagram, falando nesse momento primeiro sobre o seu perfil, né? O seu perfil ele tem que ter algumas características de um perfil que recebe seguidores. Primeiro tem que ser um perfil aberto, que você não está vendendo droga para poder deixar o perfil privado. Sim. Então, você tem que deixar o seu perfil aberto, o seu perfil ele tem que ter uma foto limpa e profissional. Profissional não significa aquela foto 3x4 de terno,
fundo branco, mas uma foto que tem uma alta resolução, né, onde você se posiciona ali como autoridade. Precisa ter uma bio que mostra quem é você, qual é a sua autoridade, o que é que a pessoa vai encontrar no seu perfil, né? Precisa ter ali, hoje tem os destaques, né, e os posts fixados, então, basicamente, esses posts, eles precisam ser estratégicos para que você consiga fazer as pessoas entenderem por que elas devem ficar ali. De cara logo. Né? Exatamente, então é algo que seja... Eu diria que esse é o terreno para você construir o seu império na internet, no Instagram, esse é o terreno, e os seus posts ali fixados também. Então, esse é o seu start. Depois, você vai para a sua produção de conteúdo. Em relação à produção de conteúdo, cara, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sofri muito para acertar, né, a mão. Meu primeiro post não engajou nada e muita gente, cara, eu falo disso desde 2019 eu comecei a falar oficialmente sobre produção de conteúdo. Até hoje, eu passei os últimos 2 anos construindo um negócio, depois a gente pode falar sobre isso, onde eu não precisava aparecer. E até hoje o pessoal continua tendo dificuldade em produção de conteúdo. E vai continuar o resto da vida, porque eu acredito que o principal problema é essa questão emocional de realmente ficar travado. Enfim, mas muita gente desconhece os métodos corretos de produção de conteúdo. Em relação à produção de conteúdo, num curto espaço de tempo que eu consigo falar aqui, eu resumo a uma metodologia que eu chamo de VAI. Valor, Atenção e Impacto. Nossa. Como funciona essa metodologia? Ela está por trás de todos... É o vai. O método vai. Ela está por trás de todos os conteúdos que eu produzo. Quem conhece essa metodologia, olha os meus conteúdos e consegue identificar qual é a lógica por trás. E, na verdade, eu diria que boa parte dos conteúdos que funcionam na internet, que mais alcançam pessoas, que mais têm um potencial de viralizar, e viralizar não estou falando de ficar famoso, viralizar é você alcançar um número de pessoas maior do que você alcança normalmente. Sim. Então, se você, em média, tem 100 likes no post, se um post teve 2.000, ele viralizou. Sim. Não precisa ter 2 milhões. Certo. Ok? Então, a estrutura de post que tem realmente essa lógica que gera esse tipo de resultado, também não é garantido, pode ser que não gere, mas você vai ter muito mais chance se tiver essa estrutura. O valor é porque o conteúdo a parte dentro do conteúdo, ou seja, se é um Reels, a parte dentro do Reels, se é um carrossel, a parte dentro do carrossel, precisa gerar valor. E o valor ele é relativo. Para determinada pessoa... De quem vê, né? Exatamente. Para determinada pessoa, ela pode ver valor em você falar, por exemplo, falando de empreendedorismo, eu falar sobre essa questão de a mentalidade de ser um vendedor, de como que funciona vendas, como vender na prática, pode gerar valor para um determinado tipo de pessoa. Mas se eu estou falando de contabilidade, provavelmente esse cara não se interessa muito e talvez o pessoal que gosta mais técnico se interessa mais. Então você tem que pensar quem é a pessoa que você está conversando para poder agregar valor na vida dela. Ok? Esse é o primeiro ponto. O A, eu diria que ele é 80% do responsável para que um post funcione, para que um conteúdo funcione, que é a atenção. A atenção, ela é nada mais do que a primeira frase do seu conteúdo. Ou seja, aquela história da vaca roxa lá, tem que fazer alguma coisa diferente para segurar no vídeo. É tanto que a gente vê muita gente produzindo conteúdo, o cara dá uma cambalhota e começa a falar, né? Foi extremo, né? Mas sempre no começo do vídeo fazer alguma coisa inesperada, aí deu atenção. Cara, acima de qualquer coisa, para não forçar muito a criatividade e a pessoa ter que quebrar muita cabeça pensando nisso, independente do formato, é interessante o que você falou. Faz sentido em determinadas estratégias. Mas independente da pessoa e do formato, a atenção se trata do que você está falando, da copy, não do formato. É do que você está comunicando. E isso sendo escrito ou falado. Então, se você consegue chamar a atenção com a primeira frase do seu carrossel ou com a primeira frase que você fala no vídeo, você garante... ou pelo menos aumenta muito a probabilidade da pessoa ver o resto. Porque se você não tiver isso, se você só tiver valor, é como se você tivesse um tesouro, um baú de joias, só que no fundo do oceano. As pessoas não vão ver o seu tesouro se você não mostrar o mapa para elas. Então, a sua primeira frase ela tem que ser altamente impactante. Então,
quem olhar o meu perfil e quem começar a observar essa engenharia reversa do porquê os posts funcionam, vai perceber que, em média, estatisticamente, os posts que mais funcionam têm uma frase que chama muita atenção no começo. Mas sem ser clickbait. Sem ser clickbait. É pura copy. Então, eu fiz um post ontem. Eu fiz um post antes de ontem sobre cobrar caro. As pessoas, elas têm dificuldade em cobrar caro, né? E aí, era sobre essa questão de que no post eu ensinei como que quebra a objeção quando a pessoa fala que tá caro e tal. Ou seja, o post poderia ser de forma genérica e que não tem esse pilar da atenção, poderia ser como quebrar a objeção tá caro. Até chama a atenção. Tem gente que faz pior que isso ainda. Tipo, como quebrar essa objeção. Pior ainda. Né? Não gera tanta atenção. Isso é o que a gente chama de conteúdo googável, né? A pessoa tem no Google à vontade. Eu não fiz isso. Qual era a headline, né? O título do post? Não é caro. É você que ganha pouco. Caralho, isso aí mexe. Porra. Essa era a headline. Então, isso é atenção. Certo? E o valor estava dentro. Qual era o valor? Dentro do post, eu falei como que você quebra a objeção de quando o cliente fala que está caro. Onde é que está o impacto? Eu sempre costumo falar que é importantíssimo você finalizar o seu post com uma frase impactante. Certo. Essa frase impactante, isso serve para palestra, isso serve para qualquer coisa que você for fazer. Pô, tem palestrante que termina a palestra. Pô, pessoal, é isso. É. Porra, aí é crime, né, isso aí? Porra, matou tua apresentação, né, velho? Na verdade, o ideal é que o cara termine a palestra no clímax, velho. No clímax mesmo, que a galera quer mais. O cara terminar um post, um vídeo, uma palestra, isso é foda, matou, né? E aí é tudo, cara. É palestra, é vídeo no YouTube, qualquer coisa que você termina com um final impactante, você consegue realmente fazer com que a pessoa... Você vai criar alguns efeitos nela. Você vai fixar melhor o conhecimento na cabeça dela. 70% dos brasileiros, 68% dos brasileiros têm dificuldade, têm analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa lê e não entende. Tá? Isso significa, inclusive, os universitários. Não são só os jovens e adolescentes. Isso significa que você tem que usar ferramentas para fixar o conhecimento na cabeça das pessoas. Uma frase impactante faz com que, primeiro, você ajude a fixar o conhecimento na cabeça delas. Ancora. Exato. Segundo, você faz com que ela tenha vontade de repostar, porque as pessoas adoram repostar e compartilhar frases impactantes. Nossa. Então, isso é uma característica muito presente em conteúdos que funcionam. E aí o exemplo desse post do... Não é você ganha, não é que tá caro, é você que ganha pouco, é que a frase de impacto do final, depois que eu ensino como quebrar a objeção, eu falo o seguinte: se mesmo assim a pessoa escolher o concorrente, não se importe, porque a Coca-Cola não liga se a Dolly vende mais barato. Nossa. Sim. Essa era a frase impactante do final. E isso fez com que o post funcionasse bastante. Essa é a estrutura que eu sempre uso: valor, atenção e impacto. Massa, massa. Eu queria que eu gostei muito desse exemplo da questão de você captar a atenção com a copy do título, né? Eu queria que se tu pudesse ajudar a galera a raciocinar um pouco, né? Não vai dar uma aula de copy, mas ajudar a raciocinar, a pensar fora da caixinha. Por exemplo, nesse exemplo que você deu, é como quebrar a objeção, que é o googável, o cara bota lá. Mas esse que você colocou prendeu a atenção do cara, porque até mexeu no brilho dele, né, porra? Eu que não tô ganhando muito, então como é que faz pra galera exercitar esse músculo da cabeça pra ter esse tipo de pensamento e ter uma frase chamativa? Porque a gente vê, principalmente no Instagram, a galera clica quando vê logo um título, uma headline chamativa. Exatamente. Abaixo aqui do vídeo, pessoal, vai ter o link da minha mentoria. Ela é 10 mil. Sacanagem. Mas vai ter um desconto pra quem tá aqui. Se você entrar até hoje, meia-noite, você consegue entrar por 5 mil. Isso é o gatilho mental da escassez, da urgência. E realmente, como eu falei, vendas é a habilidade mais importante de qualquer empreendimento. Copy é a habilidade mais importante do marketing digital. Nossa. É você ter uma comunicação persuasiva. Se você ficar bom nisso, você consegue não ser bom em outras coisas e mesmo assim vender bastante. Nossa. Isso significa que não é uma habilidade fácil de desenvolver. Eu contrato copywriters para minha empresa. É uma das profissões mais difíceis de se encontrar. Não existem muitos livros que ensinam sobre isso, principalmente porque não é uma habilidade acadêmica. Você não pode... Quem é que é o copywriter bom?
É o cara que estudou a vida inteira e ele é formado em publicidade? Não, irmão. É um cara que ele pode ser, inclusive, não ter terminado a faculdade, não ter terminado a escola. Mas se o cara vendeu R$1 bilhão com as suas copies, ele é um bom copywriter. É porque mexe com sair da caixinha, né? Se você estudou, fez faculdade, especialização em publicidade, você está dentro daquela caixinha ali do sistema. O copy bom é o cara que sai da caixinha, né? Não tem como esconder um copy ruim. É óbvio. Se o cara não vender, ele é ruim. Se ele vender, ele é bom. Muito clara, ponto. cara. Se ele vender, ele é bom. Ponto. Então, eu lembro que vários designers tentavam me vender porque os meus posts, eles são a coisa mais básica do mundo. Eu faço nos stories. Fundo branco ou preto, letra branca ou preta. Só. E aí, não, porque tem que profissionalizar, porque tu já tá muito grande. Isso é muito simples. E aí, beleza. Deixei um ou outro, deu a oportunidade. E aí, um ou outro fez lá uma arte bonitona e tal. Não performou. Não performou. E isso significa que, novamente, não é essas outras habilidades de design e tal que vai fazer você branding. Ok, é interessante, legal, mas não é a primeira coisa que você tem que focar. É copy. Então, se você tiver um formato mais simples do mundo, mas você for bom de copy, você vai conseguir ter resultado. E isso é a copy que eu estou fazendo. Estou convencendo você a estudar copy. No fim do dia, o objetivo da copy é fazer a pessoa ir de um nível de consciência inconsciente para um nível consciente. Convencer a pessoa, se ela não entende nada sobre o assunto, até ela entrar no estado de consciente, quero o seu produto, isso é copy, né? E a copy, no fim do dia, ela é vendas. Então, a forma mais prática que eu posso dar para qualquer pessoa aqui ficar boa em copy é usar uma técnica que é conhecida como a técnica do Bob. Começa aí. O Bob, isso é copy também, gatilho mental da curiosidade. Sim. Quem é o Bob? O Bob, ele é a pessoa que vai comprar o seu produto. É o seu cliente ideal. De forma padrão, todo mundo tem um cliente, tem um cliente que se replica, que é todo mundo meio parecido. Então a gente tem um dos negócios nossos, é uma escola de empreendedorismo para nutricionistas, meu com a minha esposa, que era nutricionista e se tornou mentora de nutricionistas. E nutricionista, tem todo tipo de nutricionista. Tem com 50 anos, tem homem, tem mulher, tem novinha, acabou de se formar. Tem um marombeiro. Exatamente, tem o esportivo, né? Tem todo tipo de nutricionista. Então, a gente teria que escolher quem é a nossa persona, quem é o Bob. O Bob nada mais é do que a persona. E a gente teria que identificar quem é o nosso Bob. E a gente tem muito bem definido quem é o nosso Bob. Se você que está aqui do outro lado tem essa dificuldade de identificar o seu Bob, uma das formas de você imaginar e identificar isso é se você já presta um serviço, né, se é psicólogo, nutricionista, pensa em qual é o teu cliente ideal. Quem é aquele cliente que te paga mais, que não reclama do preço, que indica você para os outros, coloca em prática o que você propõe? Quem é esse cara? Aí começa a definir quais são os sonhos dele, o que ele quer conquistar na vida, quais são as dores, dificuldades. Faz o raio-x dessa pessoa. E quanto mais você conversa com o seu Bob, mais você faz esse raio-x com mais clareza. Isso significa que, se você não tem clareza hoje sobre quem é o seu Bob, crie momentos para que você tenha. Converse no direct, marca um Zoom para conversar com a pessoa, crie uma mentoria, nem cobra a mentoria, só para escutar quais são as perguntas que esse Bob faz. Vai chegar um momento que você vai ter tanta clareza que você conhece esse Bob mais do que ele mesmo. Nossa. E quando você conhece a pessoa mais do que ela mesma, ela te vê como autoridade. Você vai ter muito mais facilidade de vender. E como é que você vende? Isso é primeira coisa, tá? Não espero eu dar uma aula de copy aqui, porque eu não sou copywriter. Certo. Eu sou um entusiasta de copy. Inclusive, né, o marketing digital em si, ele tem muitos termos americanizados, né, em inglês e tal. Se a gente fosse traduzir, o copy é persuasão, é venda, é escrita para venda. É comunicação persuasiva. Não é só escrita.
é você persuadir a pessoa para comprar algo. Copy não é para persuadir a pessoa para te casar contigo. Isso aí não é copy, é sedução. Copy é persuadir a pessoa para comprar algo. É por isso que o bom copywriter é aquele que vende. Né? Então, copy nada mais é do que isso. E pode ser escrita ou falada. Né? Então, eu não sou copywriter, eu sou entusiasta da copy. O que eu sou é vendedor. E eu adaptei a minha linguagem de vendas para a internet. Aí eu consigo vender através do que eu escrevo. Né? Mas eu não diria que eu sou um copywriter profissional, não. E o que eu usava muito, porque antes de abrir uma empresa onde a gente tem vários copywriters que fazem as nossas copies, né? Antes disso, eu fazia as minhas próprias. Eu vendia os meus próprios produtos. Então, eu conseguia vender sem ser profissional. O que é que eu fazia? Eu imaginava o meu Bob numa mesa de bar. Nossa. E eu imaginava eu sentando do jeito que eu estou conversando aqui com vocês, numa mesa de bar com ele. E aí eu me perguntava para mim mesmo, o que é que eu posso falar para convencer o Bob a comprar de mim? Numa mesa de bar, o que é que eu falaria para... O Bob é meu amigo. Como é que eu convenceria meu amigo... O pessoal da Rinode é ótimo nisso, né? Como é que eu convenceria meu amigo a entrar nesse negócio, a comprar nesse negócio? Aí fica muito mais claro na sua cabeça. Por quê? Teve um episódio interessante, minha esposa tá aqui, ela vai rir. Teve um copywriter que a gente contratou antigamente, que ele escreveu na copy. Era uma copy sobre nutrição, ela era Nutri ainda, né? E aí a gente estava vendendo um produto sobre dieta flexível. E aí ele colocou lá na copy: porque as guloseimas que você come não permitem você emagrecer. Aí eu olhei e perguntei para ele, cara, quem é que fala guloseimas? Pleno 2023. Eu acho que ninguém nunca falou guloseima na vida, fora aquele filme americano do policial. É. Não, senhor, vamos comer guloseimas hoje. Fora isso, eu acho que ninguém fala guloseimas. E isso não acontece quando você faz o exercício do Bob na mesa. Tu não fala pro teu amigo aqui, vamos comer guloseimas? Tu não fala isso pro teu amigo. Ou seja, é isso que você tem que pensar quando você vai escrever uma copy. Então, o que você tem que fazer é, imagina como é que você falaria com ele. Você falaria, vamos lá, vender um produto de emagrecimento aqui, irmão. Existe um método que eu desenvolvi que você consegue emagrecer sem deixar de comer doce. Sem deixar de comer teu chocolate, sem deixar de comer teu M&M. Gordinho pira. E esse método se chama dieta flexível. Existem algumas formas de você conseguir. E eu nem entendo nada disso. Eu tô te falando porque eu tô conversando contigo aqui. Eu consigo pensar. Entendi. Traz isso pra tua comunicação e para de querer usar palavras bonitas. As guloseimas, né? Que você vai vender muito mais. Então o problema muitas vezes é que as pessoas acham que copy é usar palavra bonita. Não. Ninguém quer comprar. A gente acha até bonito, o cara escreveu bonito, mas não se conecta, entendeu? E aí tem outra frase que também resume bem o que é copy e também resume bem o que é produção de conteúdo, que é o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus erros, acalmam seus medos e os ajudam a atirar pedras contra os seus inimigos. Isso é boa. Eu tinha visto essa frase, é massa. Então, se você consegue, dentro da sua produção de conteúdo, dentro da sua copy, cumprir com esses objetivos de atirar pedras contra os seus inimigos, então, se você que está querendo emagrecer, estou colocando agora a gente aqui no papel da minha esposa de novo. Essa frase já virou o corte do podcast, né? Já anotei aqui. Já vai viralizar. Vou fazer esse final de semana o do Bob, vou fazer certeza, e do vai aí. Então, digamos que você já tentou emagrecer. Aí para tentar emagrecer, você usou a dieta do gelo. Você usou cinta emagrecedora. E aí você viu que não funciona. Você perdeu, jogou fora o seu dinheiro. Você usou encapsulado de R$300 que não funciona. Eu chego para você e falo, irmão, eu sei que você já tentou isso e não funciona. E hoje eu tô fazendo um decreto oficialmente que todos esses métodos de emagrecimento que não funcionam são os meus inimigos. Porque o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então esse é o poder do nós contra eles e dentro dessa frase que eu falei. Comum, né? Isso na política serve que é uma beleza, né? É perfeito. E outra frase que eu me lembrei aqui, eu não estou lembrando de qual autor, mas que serve muito para isso, que é até em inglês, né? Keep simple stupid, né? É tipo, mantenha simples estúpido, porque a galera... Tu falou que produz teu conteúdo, o design, né, o mais bonito, tu faz com fundo branco e tal, porque você tá focando
no valor, na atenção e no impacto, e não na forma bonitinha, né? Isso aí, muita gente se prende quero deixar meu feed bonitinho, é o que eu mais escuto, né? Quer fazer aqueles tríptico, quer fazer tudo na identidade visual, e isso não é para você se apegar nisso. Muita gente se apega a essa questão do visual, né? Cara, Matheus, e tu falou hoje você tem um negócio que tem vários negócios. E o que você tem feito hoje, velho? Tá. Como é que é esse teu negócio aí? Beleza. Lá ele. Lá Aí é ele. loucura. Mano, meu negócio não abre assim tão fácil, não. Mas, Porque assim, não, mas só para entender, acho que a pergunta dele eu também ia fazer, hoje você trabalha com lançamentos, com produção de conteúdo de não, outras entendi, eu pessoas. tava só zoando, vamos lá. É só um rostinho bonito e não trabalha? Cara, o que aconteceu, né? Daquele momento que eu comecei a vender os meus próprios produtos, em 2020 eu cheguei a consolidar uma renda de R$58 mil por mês em média, vendendo os meus próprios produtos. Isso até antes da pandemia, já na pandemia rolando. Começou a pandemia em 2020, né? Isso, morando ainda no interior. Eu tava morando no interior. Então era uma puta grana. Poucos juízes ganham isso. 1% da população ganha 28 mil no mês, então eu não posso negar. Era uma ótima grana. Isso me permitiu... Meu primeiro carro foi um Gol 2010, 1.6. Isso me permitiu trocar do Gol, comprar um... Primeiro eu fui do Gol pro Etios, aí o Etios era feio demais, aí eu fui pro Corolla. E isso me permitiu ascender realmente socialmente. E era uma ótima renda. Só que um mentor chegou até mim, eu ouvi ele falar a seguinte frase: se o seu negócio depende apenas da força do seu braço, você não tem um negócio. Você é um funcionário bem pago. Sim. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Não só essa frase, mas é porque quando você trabalha só com a internet, quem produz conteúdo aqui vai entender. Quando você depende 100% de um negócio que é você aparecer na internet, existem vários outros riscos que incluem a força do seu braço. O que significa a força do seu braço? Se eu tiver uma doença grave, meu negócio morreu comigo. Se, que eu já vi acontecer, o Instagram do nada apagar minha conta, meu negócio acabou comigo. Eu posso começar outro, beleza, mas é todo um trabalho gigantesco. Se comprarem seguidores fakes pra mim, Ferra o teu negócio. o algoritmo vai ferrar a minha entrega. Então existiam vários riscos naquele momento que, apesar de eu estar ganhando bem, e quando você ganha bem, você começa a ficar medroso. Porque quem veio da pobreza tem medo de voltar pra lá. Sim. Então eu comecei a nutrir esses medos e comecei a... o que é que eu vou fazer para criar um negócio que não dependa da minha imagem, que não dependa de eu estar fazendo stories o tempo todo, porque para eu chegar em R$58 mil por mês, era 30, 40, 50 stories por dia, live toda semana, post no feed dia sim, dia não, lançamento a cada X meses, era uma vida Era um frenética. funcionário bem pago mesmo. Eu era um né? funcionário muito bem pago. Mas é uma loucura, da burnout. Mas que o problema não era nem burnout, porque tem vida muito pior. Pra mim, pior é você pegar ônibus, trabalhar de pedreiro e pegar 3 horas de condução. Mas o problema era, se der alguma dessas tretas, desses medos que eu tinha, e aí o pessoal fala, não, porque 99% dos seus medos nunca vão acontecer. Porra nenhuma, pode ser que aconteça assim. Até Então- tirar férias, né? Quero tirar férias 20 dias, vou parar de produzir, né? Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso criar um negócio que não dependa da minha imagem e da minha produção de conteúdo para continuar faturando. Aí foi nesse momento que eu comecei a pesquisar quais eram os negócios que eu poderia abrir. E aí o que eu fiz foi, basicamente, né, de forma resumida, eu utilizei o meu conhecimento de marketing digital, de estratégia de marketing digital, e eu me tornei sócio de pessoas que tinham milhares de seguidores, mas não sabiam monetizar. Então elas tinham milhares de seguidores, não sabiam ganhar dinheiro com isso, eu me associei a elas, usei as minhas estratégias de marketing digital, a gente criou negócios e produtos multimilionários. Então, isso aconteceu em 2020, eu fiquei do começo de 2021 até domingo passado, ou seja, mais ou menos 2 anos e meio, sem postar nada na internet. No teu. No meu, porque tem uma frase do Pablo Picasso, desculpa o excesso de frase, é porque eu trabalhava só postando frase, comecei assim, aí eu guardei umas 500 frases na minha cabeça. E tem uma frase do Pablo Picasso que é:
não existe um grande trabalho que possa ser feito sem grande solidão. Então, para eu construir esse negócio que não depende da minha imagem, eu tinha que realmente me isolar e eu não conseguiria conciliar Tava imerso, né? com a aparecer no Instagram. Isso demorou os primeiros meses. Ali, os primeiros 6 meses, eu não conseguia conciliar enquanto eu estava construindo esse negócio. Mas a real é que depois de 6 meses dava para eu ter conciliado. O que aconteceu? Eu me viciei em não estar nas redes sociais. Porque talvez vocês nem lembrem a última vez que vocês não usaram as redes sociais, o Instagram, o TikTok, o celular. Talvez vocês nem lembrem. Verdade. Mas é viciante você não olhar Reels, não olhar Stories, não olhar nada dos outros. Porque o Instagram ele é uma máquina de gerar comparação. Ele é feito para colocar a vida do outro como algo realmente lindo, é um recorte editado e com filtro da vida das pessoas. Sim. E você acaba comparando a tua vida que você conhece, todos os defeitos, com uma vida editada e Só com com os o melhores filtro momentos. da vida dos outros. Porque ninguém vai postar as dificuldades da sua vida no Instagram. E aí, você não ter mais isso, você não olhar, você nem quer saber o que está acontecendo. libertador, né? É libertador, é viciante. Foi muito difícil eu voltar a produzir conteúdo. E aí foi por isso que eu não voltei. Fiquei esses 2 anos e meio fora. Ao mesmo tempo, a gente estava construindo esse negócio. Enquanto a gente construía esse negócio, a gente conseguiu prêmios, mesmo sem aparecer, prêmios que eu nunca tinha conquistado, que foi R$1 milhão em 7 dias com o Érico Rocha, com o lançamento, né? Também R$1 milhão com produtos high ticket, né? Que são produtos, ofertas de 10, 15, 20, 30 mil reais que você vende. E também R$1 milhão com produtos perpétuos, né, que são conhecidos como produtos front-end, que realmente esses negócios foram desenvolvidos, esses prêmios foram angariados nos bastidores sem precisar aparecer. Lógico, existiam pessoas que apareciam, né? A gente montou uma equipe hoje de mais de 20 pessoas e nós éramos sócios de negócio de pessoas que apareciam e eu utilizava as minhas estratégias de marketing digital para que isso acontecesse. Nos últimos anos, esse foi o meu objetivo e é por isso que eu sumi do Instagram, basicamente. Mas aconteceu um negócio que fez eu voltar, que foi o fato de que eu estava preparado, estava de boa em passar o resto da vida sem aparecer na internet. Eu estava muito tranquilo com isso, porque antes, em 2020, eu tinha que postar story e aparecer igual um condenado para ganhar R$58 mil no mês. Hoje, no resultado do ano passado, eu ganhei R$280 mil por mês em média, sem postar um story. Nossa. É Lógico, libertador, né? É lógico que não é fácil, tem todos os seus desafios. Não foi da noite pro dia, né? Exato. Mas que, como eu disse, é viciante não aparecer, não estar nas redes sociais, não receber essa carga de vaidade, de comparação. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu algo que eu não estava esperando. Estava preparado para não passar o resto da minha vida de boa, sem aparecer, mas aí eu pensava que quando você para de produzir conteúdo, aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Eu achava que se você parasse, As pessoas esquecem. as pessoas te esqueceriam para sempre. E eu tava de boa com isso. É o jogo, é a vida, tava tudo certo. Só que depois de 2 anos e meio sem produzir conteúdo, o pessoal continuava me marcando, perguntando. A minha esposa sabe muito bem disso. Mandando no direct, no inbox dela, cadê o Matheus, cadê o Matheus? E não só isso, né? O mais importante é que eu recebi depoimento de gente que bateu o R$1 milhão através do meu conteúdo. Nossa. Eu recebi depoimento de gente que conseguiu, agora, com o conteúdo que eu ensinei sobre como crescer no Instagram, sobre como vender, conseguiu pagar o melhor plano de saúde para sua família, conseguiu dar à sua esposa a oportunidade de comprar o que quiser no mercado sem olhar o preço, sabe? E isso realmente é muito mais viciante do que ficar fora da internet. Então Porque eu vou... volta pro teu propósito, que a gente falou lá meio que no começo do episódio, né? Teu propósito de ajudar outras pessoas com o teu conhecimento, né? Esses feedbacks que você tem, eu acho que quem produz conteúdo e nesse sentido de ensinar outras pessoas, acho que às vezes vale até mais do que dinheiro, né? Um feedback desse, pô, mudei minha vida, ajudei... Pô, esses feedbacks são foda, né? Não só alimenta o ego, né? Preenche o teu propósito. Cara, só um adendo, ele falou do negócio do
mercantil, eu vi que eu tinha alcançado sucesso quando eu fui no mercantil, fui comprar pitaia pro meu filho, eu nunca nem tinha comido pitaia, e comprei orgânico, velho, que é mais caro, né? E onde você vê, pô, velho, agora esse é o sucesso, né? E justamente isso, comprar o que quer sem estar preocupado, né? Porque eu já tive uma discussão num relacionamento antigo que eu tive. Eu já tive uma discussão com a minha ex-namorada porque ela queria comprar um queijo e no caixa do supermercado eu gritei com ela porque ela pegou um queijo de R$20, sendo que era para ter pegado de R$5. Aí depois eu fiquei, meu irmão, se eu não consigo comprar um queijo, eu preciso mudar minha vida. E isso é a realidade da grande maioria dos brasileiros. 5% da população ganha mais de R$10.000 por mês. Isso significa que 95% dos brasileiros ganham menos de R$10.000 por mês. 56% dos brasileiros, em média, vivem com 500 e poucos reais. Irmão, isso é um... Você faz o que com R$500? Isso não dá pra nada. Entendeu? Então, Então, e não é sendo arrogante, não. É porque realmente não dá. De fato, não dá. então, ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro não é dinheiro por dinheiro, é dignidade. Eu não ensino você a ganhar dinheiro para você ostentar, para você viajar o mundo. Ninguém quer viajar o mundo. O pessoal quer levar a família pro restaurante e pedir iFood quando quiser. É isso que o brasileiro quer. E é isso que eu me proponho a ensinar. E eu posso dizer que eu voltei a produzir conteúdo e ensinar isso de graça agrega mais valor do que a maioria que ensina ostentação por aí. O produto de R$3.000 não ensina nada. Então, realmente, em algum momento pode ser que eu venda alguma coisa. Eu não estou minimamente interessado em vender agora porque... E o que não é ruim também, né? Dá trabalho pra cacete vender alguma coisa. E se for vender, vai ser energia, o método mais claro, simples e eficaz para essas pessoas saírem de qualquer realidade de fragilidade e ganhar pouco para realmente conseguirem chegar aos seus 10, 20, 30, 50, 100 mil reais por mês através da internet. Mas para entregar isso, eu nem sei quantas horas do meu tempo eu vou ter que dedicar para conseguir pegar tudo que está na minha cabeça e colocar num método, mas que pode ser que algum dia eu faça, não sei quando, por enquanto não vai ser, mas o meu conteúdo de graça, eu tenho certeza que ainda vai ajudar muita gente, mudar a vida de muita gente. Cara, é engraçado esse negócio de grátis, pago. Eu tenho produzido muito conteúdo e normalmente falando sobre alguma ferramenta e tal, daí o cara chega pra mim no post lá, já falo sobre a ferramenta, e o cara chega assim, mas é paga. E a ferramenta nem minha não sei eu que tô vendendo, não. Aí o cara, mas é pago. Daí teve uma vez, eu lembro muito bem, que um professor de educação física, o personal trainer, não lembro, ele chegou pra mim, cara, mas a ferramenta é paga. Deu, cara, vem cá, tu é professor de educação física, que eu vi no teu perfil, né? Daí ele, sou. Tu dá aula de graça, eu vou querer uma aula tua de graça. Não, mas aí a aula é pagando. Cara, esse é um negócio, não é o teu negócio da aula de personal, o que for, o negócio da ferramenta é vender a ferramenta. Então não tá errado do cara tá cobrando, velho. E normalmente são ferramentas que dá pra... Cara, essa é uma ótima técnica para rebater gente que critica o que você tá fazendo. Porque as pessoas nunca se colocam no lugar da gente. Quando você coloca ela no nosso lugar, aí ela para na hora. Então, quando as pessoas, às vezes, elas chegam em algum dos nossos experts, né? Da Jéssica, minha esposa, por exemplo, né? E a pessoa, ela... me convence a comprar o teu produto. Não precisa. Aí ela respondeu uma vez assim, achei bem interessante. O que é que você faria se um paciente chegasse para você e falasse, me convence a comprar sua consulta, ou me convence a fazer a dieta? Você ia gostar? Aí a pessoa, realmente... Então, quando a pessoa se coloca no seu lugar, a regra de ouro, né? Não faça com o outro que você não gostaria que fizessem com você. A pessoa acorda pra vida, né? Cara, e na internet tá muito disso, velho. O cara, assim, eu jamais, de verdade, eu tenho um pensamento, eu jamais falaria nada na internet contigo que eu não falaria pessoalmente. E hoje em dia o cara chega, ao contrário, né? O cara chega com voadora, não sei se acontece. Como se fosse o melhor amigo, né? Não, melhor amigo não, pior inimigo. Não, o melhor amigo que eu digo assim, tem intimidade pra falar uma coisa que tu nem te conhece. Não, o cara chega na voadora, daí você olha assim, meu Deus, velho, será que esse cara tinha coragem de falar isso na minha cara, eu pessoalmente? E a galera não se toca disso da internet. E podendo usufruir do que é bom, cara.
podendo usufruir das dicas e por aí vai. E, Matheus, eu queria saber da tua opinião sobre esse cenário atual do marketing digital, né? A gente deu uma aula aqui, tem vários insights que eu já vou usar com certeza. Eu vejo muitas polêmicas dizendo assim, a galera do lançamento meio que já saturou, tem galera que faz só perpétuo, e tem galera que faz os dois. Como é que tu vê esse momento do marketing digital aqui no Brasil? Porque tem gente que vive só de lançamento. Pô, cada 2, 3 meses fazer lançamento é uma energia muito grande fazer lançamento, né? Energia e tempo e tal. Como é que tu vê esse cenário? Cara, muito boa pergunta. E eu te digo que até hoje as pessoas continuam batendo cabeça nisso. Tem gente que faz lançamento e não quer fazer perpétuo. Aí tem gente que faz perpétuo e não quer fazer lançamento, talvez porque se frustrou, o lançamento não deu certo. E assim como o cara do lançamento não quer fazer perpétuo porque acha que o lucro vai ser muito baixo. No fim do dia, eu afirmo com clareza que o problema é pura e simplesmente falta de conhecimento. Então, o conhecimento faz com que todas as dificuldades, todos os problemas que você tem se dissipem. Quem é do perpétuo e odeia lançamento é porque não sabe fazer direito. Quem é do lançamento e odeia o perpétuo é porque não sabe fazer direito. Hoje a gente tem o high ticket também, que não é hoje, é algo que existe há muito tempo, é um modelo de negócio, só está no momento sendo algo muito mais falado. E aí tem gente que é do perpétuo baratinho, que odeia o high ticket no perpétuo. O que é que a gente fez nesse período em que eu não estava aparecendo e produzindo conteúdo, que inclusive fez com que a gente fosse premiado nos 3 grandes modelos de negócio que existem no marketing digital: lançamento, perpétuo e high ticket. A gente recebeu as maiores premiações desses 3 modelos de negócio. O que a gente fez foi fazer os 3. Por que um ou outro? Por que você não pode fazer tudo? As pessoas perguntam, é melhor o high ticket ou o lançamento? É melhor o teu coração ou o teu fígado? Tu precisa dos 2. Né? Então, o que existe são momentos diferentes de negócio. Se você não tem nada, eu não te recomendo fazer os 3 ao mesmo tempo. Sim. Loucura. Começo por qual? Depende. Se você é pequeno, tem autoridade, quer vender um produto seu, começa pelo high ticket, que é a forma mais fácil, lógico que nada é fácil, mas é a forma mais simples, digamos assim, de você começar a ganhar ali seus 10 mil reais por mês e criar muita inteligência. Lembra que eu falei do Bob? Sim. Uma mentoria te dá muita inteligência sobre o teu Bob. Exatamente. Pode ser em grupo também, mas quando você faz o que a gente chama de hot seat, né, os momentos onde as pessoas perguntam, te dá muita inteligência sobre quem é o teu Bob. Assim como te faz monetizar um primeiro valor ali. Se você é pequeno, não tem seguidores, eu recomendaria você começar assim. Se você tem muitos seguidores, né? Tem gente assim, eu comecei assim, quando eu comecei a vender, eu tinha muito seguidor, mas não vendia. Se você tem muito seguidor por algum motivo, talvez você possa começar com um produto baratinho, não é uma regra também, mas você pode, né? Assim como eu tinha uma assinatura de R$29 por mês, cheguei a ter mais de 3 mil assinantes pagando R$29 por mês, porque eu tinha mais de 300 mil seguidores. Em escala, né? Assim como se você já criou um produto de R$1.000 a R$3.000, se identifica com esse formato de negócio, você pode fazer lançamento. Lançamento é muito lucrativo. Os 3 são muito lucrativos se você souber fazer corretamente. Eu chamo isso de matriz FMH. É o front-end, que é o produto perpétuo, o middle-end, que é o produto de lançamento, e o high-end, que é o produto high ticket. Então, imagina uma escadazinha onde a pessoa pode comprar um desses teus 3 produtos. Seria a tua esteira de produtos? A gente chama de escada de valor. Tá. Essa escada de valor é um tema extremamente complexo para a gente detalhar, porque cada um desses degraus, eles têm um modelo, praticamente um negócio. É um negócio todo. Assim como tem gente que só tem lançamento. Sim. E o negócio dele é baseado nisso. Tem gente que só tem perpétuo, o negócio dele é baseado nisso. Então,
é modelo de negócio, é fase de negócio. Se você está começando, comece Fique bom nesse produto. Quando você estiver fazendo 1 milhão por ano, aí você vai para o outro. Você vai para o outro. E é um tema, esse modelo de negócio de escada de valor da matriz FMH, né? Que em algum momento você vai chegar lá. Quando você chegar lá, é algo muito bonito de acontecer, porque tudo tem sinergia entre si. É 360. O front-end manda para o lançamento manda para o high ticket. Mas as pessoas podem entrar em qualquer momento também. A pessoa pode entrar direto no high ticket, pode entrar direto no lançamento, pode entrar direto no front. Então, hoje, eu diria que esse é o segredo dos nossos negócios. Foi isso que eu fiz nos bastidores em 12 nichos diferentes, dos mais diferentes que vocês possam imaginar. E é baseado nisso. A gente criou essa matriz em cada um desses negócios FMH, onde as pessoas podem ascender dentro dela, mas elas podem comprar o produto em cada uma dessas fases. Se quiserem comprar, ir direto para o produto de 30 mil reais por ano, ela pode. Se quiser ir direto para o lançamento, ela pode. Se quiser ir direto para o front de 500 reais, ela pode. E isso faz com que você tape as lacunas de cada modelo de negócio. Qual é a lacuna do lançamento? Você fica 2, 3 meses sem ganhar nada. O high ticket e o front-end permitem você tapar essas lacunas. Qual a lacuna do front-end? Uma alta lucratividade, uma alta ingestão de caixa. O lançamento tapa essa dificuldade. Qual é a lacuna do high ticket? Se você só tiver high ticket, suga muito do expert. Se você não criou um modelo de negócio escalável, as pessoas vão ficar te puxando muito ali na sua mentoria ao vivo, te puxando muito no grupo de WhatsApp, se você não encontrou um modelo escalável ainda. E dessa forma, o lançamento e o front-end faz com que você consiga também tapar essas lacunas, não dependendo só da sua aparência. Você pode ter ali o high ticket sem ser tão escalado. Você vai adicionando uma renda ali. Enfim, você pode chegar nesse nível, mas eu não recomendo que você comece os 3 ao mesmo tempo. Cara, e só para ficar mais claro, qual o ticket de cada um? Tipo, um exemplo, front-end é de tanto a tanto, em média, para ficar claro. Para complementar, acho que depende também muito do segmento, né? Uma médica vai fazer, aí é um ticket, né? A galera da medicina é um valor, a galera do nutricionista é outro valor, o cara que está ensinando, sei lá, beach tênis, talvez outro valor. Então, depende muito do segmento, talvez, né? Eu gosto muito dessa pergunta porque a minha comunicação é zero enrolação e zero mimimi. Então, o pessoal pergunta sobre isso, aí os outros nunca falam. Tipo, depende muito, realmente. Mas aí o pessoal fica só no depende, não dá base de nada. Então, depende, mas tem uma base. Front, eu diria entre 500 e 1.000 reais. Bacana. Aí existe um nível menor, que esse é o front, o middle e o high, ele é o nosso foco principal. Mas você pode descer mais ainda na escada, que é o que a gente chama de tripwire. É um produto bem baratinho ali, é um no-brainer, né? Um produto baratinho, de menos de 500 reais, de menos de 100 reais, porque a gente não foca muito nesse modelo de negócio. É o jogo de algumas pessoas, tá tudo bem, mas a gente não foca muito. E tem como você subir na escada. E pro ultra high ticket, você vai pro mastermind, você cria uma consultoria, você pode até chegar no have no share, né? Você pode fechar a sociedade com as pessoas e tal, mas aí é outro game. A maioria, o que é mais próximo da maioria, é chegar em um perpétuo, um high ticket e um lançamento. E para o front, eu diria entre 500 e 1.000 reais, geralmente de 500 a 700. Para o produto de lançamento, que é o middle, né? Para ser um produto realmente lucrativo, que vai colocar grana no teu bolso, né? Que vai ter resultado, como a gente já teve números de investir 18 mil reais em captação e voltar 410 mil reais. A gente já teve, que é um número mais próximo um pouco da maioria das pessoas, mas a gente já teve números de investir 80 mil reais e voltar 2 milhões de reais. Então, esse produto, ele gira em torno de 1.000 a 3.000 reais, o produto de lançamento. 1.000 a 3.000 reais. Gosto muito de 1.297, gosto muito de 1.497, 2.000 reais, tá? High ticket eu considero tudo acima de 5.000 reais. E aí pode ser 30 mil por ano, pode ser 15 mil por semestre. Então o high ticket ele varia em média de 5 a 30 mil reais. E aí o que acontece é que depende, né? Então o high ticket de um produto de emagrecimento,
Você vai vender uma mentoria para uma pessoa de emagrecimento. Dificilmente você vai conseguir cobrar 5. O high ticket desse nicho já é 2.500. Inclusive, a minha esposa ensina como vender high ticket para nutricionistas. Como que nutricionistas vendem consultas high ticket. Porque a maioria das nutricionistas cobram 200, 300 reais pelas suas consultas avulsas. Ela desenvolveu um método onde qualquer nutricionista, mesmo que more no interior, tenha poucos seguidores, ela consiga vender consultas high ticket de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 reais para o público final. Então, isso é o high ticket do nicho de emagrecimento. Agora um nutricionista está vendo a gente, o link aqui de afiliado, por favor, comprem. Com certeza. E, cara, você que lida com projetos, né, como você falou, de nicho, segmentos totalmente diferentes, né? O quanto isso é difícil ou não importa? Já que você falou que existe a metodologia, existe um padrão, um segmento dá insights para outro segmento. Como é que é essa salada de experts aí? Muito boa pergunta, cara. Não recomendo. Se você não quiser ter um burnout, se você não quiser pirar a cabeça, eu não recomendo que você tenha muitos nichos diferentes. E, inclusive, foi um grande aprendizado, né? Nós desenvolvemos nichos muito, cara, extremamente diferentes. Política, a gente fazia política, empreendedorismo para nutricionista, empreendedorismo para psicólogos. A gente criou um produto isso com pessoas diferentes, tá? Criou um produto de sedução de homens pelo Instagram. A gente tinha um produto de inteligência emocional. Então, são 12 nichos, mais de 20 mil alunos em 12 nichos diferentes. Foi o que a gente fez nos últimos anos. E isso dá uma puta inteligência. De fato, a gente consegue validar o nosso método nos mais diversos nichos. Isso é muito interessante, porque tem gente que fala, não, porque eu sou copywriter e eu tenho a estratégia mágica no negócio dele. E em outros negócios, será que você consegue replicar? Então, realmente isso fez com que a gente tivesse mais clareza sobre o que mais funciona nas nossas estratégias, fosse replicando em nichos completamente diferentes. Isso foi um ponto positivo. O ponto negativo é justamente a falta de sinergia. Ou seja, é muito mais fácil. Hoje, a gente tem uma escola de negócios que eu posso falar aqui abertamente. A gente tem uma escola de empreendedorismo para nutris e uma outra para psicólogas. Okay. São profissões diferentes, mas ambas são profissionais da área da saúde. Sim. E ambas são empreendedorismo para a área da saúde. Então, muita coisa se replica. E isso vai te dando inteligência. Então, se eu puder recomendar para quem está querendo ir por esse caminho de ser o estrategista de marketing digital, que não quer ser a cara do negócio, eu quero ser o estrategista de marketing digital, eu vou me associar a experts, especialistas em assuntos. O que eu recomendo é escolha um nicho que você se interessa. Depois que você tiver sucesso com esse nicho, escolha, se você quiser abranger, que não precisa também, tá? Você não precisa ter vários experts, vários especialistas. Tem gente multimilionária só com um. O cara é especialista do especialista. Um exemplo disso é o Leandro Ladeira e a Kátia Damasceno. Só são eles dois e criaram um negócio de centenas de milhões de reais e não precisa de mais outro expert para fazer mais dinheiro. Porque um expert, você já tem produtos infinitos se você quiser. Então foi isso que a gente acabou fazendo também. Enxugar a quantidade de especialistas nossos, mas fazer muito funil. Foi aí que a gente chegou a conseguir esses prêmios em modelos de negócios diferentes, né? Nossa. Então, o que eu recomendo para a maioria que quer ser estrategista de marketing digital é escolher um nicho. Depois que você tiver muito resultado com esse nicho, fizer 1 milhão por ano com esse nicho e quiser um outro expert, escolhe um expert que seja do mesmo nicho ou semelhante. Tem a sinergia. Então, por exemplo, Kátia Damasceno fala de sexualidade, pompoarismo. Um outro expert poderia ser sobre sedução. É semelhante, entende? Porque tem alguma sinergia, porque né? você sair daí e ir para o outro extremo completamente diferente, cara, copy requer estudo. Para você ser bom de copy, de sentar aqui na frente do Bob, eu preciso conhecer bem o meu produto. Sim. E você, como estrategista de marketing digital, você vai ter cabeça para conhecer 12 nichos completamente diferentes? É bem complexo. Entendeu? Então, é difícil. Eu não recomendo. Foi interessante pra gente. Cheguei na beira do burnout. Teve um flerte ali, mas não rolou.
talvez tenha rolado, não tenha me diagnosticado também, né? Não fui atrás pra saber, né? Esse teu vape aí, eu passava o dia todo me drogando com ele pra aguentar. Porque é o bastidor que ninguém conta também, né? Porque não é simples e fácil. A gente trabalha na internet e tal. Eu tô muito melhor do que quando eu trabalhava carregando TV nas costas, mas... O 7 em 7, a galera acha que foi só naqueles 7 dias mesmo que teve o trabalho, né? Quantas depressões pós-lançamento eu não já tive. Mas que, com o tempo, né, a gente vai acabando aprendendo a lidar com essas situações e com esses momentos difíceis. Não tem nada que resista ao tempo e a você fazer a mesma coisa de forma corriqueira, mas não só o tempo, sabe? Eu posso dizer que Deus, em primeiro lugar, conseguiu me sustentar para que eu não perecesse, mas minha esposa também. Era o que eu ia falar, principalmente. Cara, e a esposa que aguenta muitas vezes cara, a gente estressado. Eu já falei isso, eu falo de novo, eu sempre ela falo. tá aqui, quer aparecer aqui rapidinho, mandar um alô, já falar da mentoria dela aí de book. Ela é tímida. Só fala quando é pra fazer o pitch. Quando é pra fazer 6 em 1, aí ela fala. Mas a minha esposa salvou minha vida, cara. A minha esposa fez com que, através dela, eu não caísse no abismo da solidão do egoísmo. Então eu tava muito próximo quando eu encontrei ela. Inclusive é uma boa história para se contar, porque ela foi a minha primeira expert. Quando eu encontrei ela, eu estava muito próximo a... Caso a gente não tivesse ficado junto, eu não sei qual teria sido o meu futuro. Porque eu estava com a cabeça meio bagunçada, só que eu estava com uma combinação perigosa. Cabeça bagunçada, mas com dinheiro pra cacete. Sim. Morava sozinho, tinha carro, muito seguidor. Ou seja, eu tinha uma exposição, sem falsa modéstia. Para achar uma pessoa ou várias pessoas erradas ia ser assim. E através dela eu consegui realmente me encontrar como filho de Deus, cristão. Nossa. E uma pessoa de verdade que certamente eu não teria conseguido sozinho. E eu, de tudo que eu falei aqui, cara, o principal conselho que eu posso dar e que eu daria pro meu filho, né, é que a decisão mais importante da sua vida é achar a pessoa certa para sua vida. É a decisão mais importante, não é negócio, nada. A decisão mais importante é como achar a pessoa certa para sua vida. Se você achar isso, tá tudo certo, o resto vai andar. E não é fácil, né? Concordo, velho. Concordo. Cheguei a arrepiei aqui, meu irmão. Tu é doido. Eu fiquei com vontade de dar um abraço nele, imagina ela. Vem cá, cara. Rapaz, mais uma mentoria foda, hein? Bacana, Puta bacana, que pariu. Cara, vamos colocar as redes sociais aí do Mateusão, porque, cara, realmente aqui eu já tive aqui vários sites que eu já vou executar. A gente tem uma piada interna, viu, Matheus? Aqui, eu e o Cadu, que a gente tem um podcast aqui só pra ter umas mentorias gratuitas, tá ligado? Tá funcionando. Tá funcionando, né? Mas, ó, você me disse que ia contar a história do nome desse Instagram aí, ó. Quem quiser seguir aí o Matheus no Instagram é 2 ou mais, ó, estrategista de marketing digital, mais de 20 mil alunos em 12 nichos, que a gente falou muito aqui, né? E engraçado que ele botou, não te vendo nada aqui, né? E que é o momento que ele tá passando, mas que já tá compartilhando de novo muito conteúdo gratuito que acho que vai ajudar muita gente. É né? isso aí. É isso aí. E Caduzão, mentoria paga aqui já? Cara, só agradecer, velho, mais uma vez. Sei Tamo da junto. Correria, meu irmão. É nóis. Vamos estar mais próximo, porra, agora que a gente... Agora sim. Aqui em Fortaleza, passou um tempo em São Paulo. O problema é que a gente trabalha com internet, aí a gente que Se trabalha toca. com internet mora na mesma cidade e se encontra mais em outra cidade do que na cidade. Cara, Tô começando a mudar isso, tá? Comecei a marcar uns almoços, uns cafés com o pessoal. Cara, eu tive a mesma ideia, a gente tá tendo uns almoços, e até ter, na semana passada, foi retrasado, só que tive que fazer uma última viagem, uma última viagem, vou nem morrer, né? Tive que fazer uma viagem urgente, só que o que a gente tá fazendo? Em quarta, quinta-feira, reúne uns 10 caras, empresário, dono de negócio, muitas vezes. Gangue, a gente né? Quadrilha, né? Formação de quadrilha. E tá fazendo almoço e por aí vai. Só pra bater papo, velho, né? Outra coisa, né? Só pra bater papo mesmo. Justamente por causa disso. Que você se reúne e você fica dentro de uma caverna e não sai de jeito nenhum, cara. E o dois ou mais tem uma história por trás? Cara, é complicado.
Tem histórias assim que envolvem polícia que a gente não pode falar abertamente, envolve máfia. Mas não tem muito segredo não, cara. 2 ou mais. Quando eu pensei em criar esse nome, eu estava lendo aquele versículo onde houverem 2 ou mais reunidos no teu nome, ali eu estarei. Nossa. A Bíblia, mas que é muito significativo por si só. É o principal significado, só que trazendo isso para o empreendedorismo, você não faz nada sozinho. Nada. Verdade. Boa. Então, para eu construir esses negócios, eu tinha que ter o expert. Era eu e o expert para construir esse negócio. Para não só isso, aí tinha a equipe. Até quando eu era expert sozinho, tinha que ter, era eu e o Lucas, meu videomaker, que está comigo há 9 anos. Então, nem para fazer nada você consegue fazer sozinho. Então o principal significado é esse. Porra, o significado top, né? Eu pensava que era outra coisa, mas... Aí isso me faz quase todo dia receber no meu direct o que significa 2 ou mais, tá? Mas sim, a gente usa como estratégia de a pessoa tá sempre ali querendo descobrir, né? Boa, boa. Irmão, pra finalizar esse episódio, manda um recado final pra galera que quer empreender no digital, que tá começando, quer ser expert, ou que quer se reunir com outras pessoas também, fazer junto, né, 2 ou mais, fazer um trabalho junto, projeto, no marketing digital. Manda um recado para quem quer empreender no marketing digital. Cara, não só empreender no marketing digital, mas qualquer coisa que você for fazer na vida, e essa frase foi um dos motivos também de eu voltar a produzir conteúdo e voltar a agregar valor na vida das pessoas, e que qualquer pessoa deveria levar isso para a sua vida. É uma frase que diz o seguinte: aos bons falta toda a convicção, enquanto os maus estão cheios de intensidade apaixonada. Então a gente acaba se acostumando a achar que a gente não é tão bom, a ser aquele faixa amarela que fica olhando para o faixa preta ao invés de olhar para o faixa branca, e achar que sempre os outros são melhores que a gente, por isso que a gente não vai falar, por isso que a gente não vai postar, por isso que a gente não vai compartilhar, por isso que a gente não vai fazer live. Isso é puro egoísmo no fim do dia. Enquanto você, que é bom, que é honesto e que poderia mudar a vida de muita gente, está se sentindo menor, inferior, o cara que está fazendo a parada errada, o cara que não é ético, o cara que é, inclusive, às vezes criminoso, está alcançando mais pessoas do que você. Então, toda vez que você não empreende o seu negócio, toda vez que você não produz conteúdo, toda vez que você não faz o que deveria fazer, os maus fazem com muito mais intensidade. Então, para mim, não faz o menor sentido, alto, e eu decidi não permitir que os maus tenham realmente mais impacto na vida das pessoas do que eu. Irado, irado. Caduzão, recado final pra galera, o que tem que fazer? Cara, se inscrever no canal, de fato, se inscreve, porque senão vai quebrar, não vai fazer um lançamento, vai ter prejuízo no lançamento. E mandiga de marqueteiro pega, viu? Ó, galera, se inscreve no canal, já deixa nos comentários aqui quem vocês querem ver aqui, e é isso. Dá o teu like. Isso não. É isso aí. Teve a aula, mentoria aqui agora, tem que terminar impactante. Termina com a frase aí. Uma frase impactante. Cara, agora falando de frases, tem uma frase que me impactou muito, muito, muito e mudou minha vida. Não tem muita coisa a ver com empreendedorismo, mas assim, porque uma vez eu estava num evento, fui palestrar inclusive, e o cara falou na palestra dele: a cadeira do poder nunca fica vazia. Tu estava falando aí dessa questão dos maus e tal. Cara, se você não assume o seu lugar, alguém vai assumir, velho. Nossa, e eu resolvi fazer isso pra minha vida, literalmente. Seja você como marido e mulher, seja como empresário, como amigo e por aí vai. E é um negócio que realmente, se você parar pra refletir, muda vidas, velho. Senhoras e senhores, então esse foi mais um Business Plan Talks. Cara, queria te agradecer demais. Né? Tempo irado que a gente teve aqui. A gente sabe que a correria do dia a dia é foda, você fazendo seus projetos, são uma loucura, mas a gente passou aqui 1h30 batendo papo. Eu acho que foi de alto nível. Eu vou assistir esse episódio de novo para pegar os insights, para poder aplicar na prática, e tenho certeza que você tá aí também vai aproveitar demais. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que vai ajudar demais a gente trazer mais nomes como esse fera aqui no Business Plan, beleza? Show. Valeu, galera. Valeu.